Muito bem, gente. Hoje iremos falar de educação, que é um dos principais desafios relacionados à pandemia. No mundo todo, e no Brasil não foi diferente, né? Crianças e jovens tiveram as aulas paralisadas. As saídas adotadas pelo sistema de educação acabaram por escancarar, né? Eu diria de uma forma dramática, as desigualdades sociais pelo acesso ao ensino à distância, agravando ainda mais as imensas desigualdades entre os alunos das redes públicas e particulares do nosso país. Lembrando ainda que essa crise atinge o país no momento da discussão de como estruturar a educação básica caso o Fundeb chegasse ao fim. Então, foi nesse momento que a pandemia atinge o nosso país. Se a educação, né, se um eixo super importante da reconstrução de um país é a educação, como que a gente pode aproveitar esses desafios e pensar na ressignificação dessa educação? Ou o que a gente poderia pensar numa nova educação a partir disso, né? Entendendo a gravidade dessa crise, com a necessidade de pensar a educação como um prisma de múltiplas dimensões, a gente convida para essa conversa 3 pessoas com esse olhar diverso do nosso país. Então, primeiro aqui com a gente, a Priscila Cruz, que é presidente executiva e cofundadora do Todos pela Educação. Ela é formada em administração pela GV e direito pela USP, tem mestrado em administração pública. Ela participa como membro dos conselhos do Instituto Articule, do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, da Fundação Itaú Social, do Instituto Singularidades, do Instituto Rodrigo Mendes, entre outras que eu deixei de contar. Ela é membro ainda do grupo de estudos de educação do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Fiquei até me perguntando, Priscila, como você arruma tempo para fazer todo o resto, né? Você vai contar isso para a gente daqui a pouco. Que eu já vi que você é mãe, a gente começou o chat, apareceu a sua filha aí, né? Enfim. É. Conosco também a Cibele Amado, que é um prazer tê-la conosco, Cibele. Cibele Obrigada. atualmente é diretora executiva do Instituto Anísio Teixeira, que é um órgão da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e é responsável pela formação continuada dos educadores. Mas antes disso, a Cibele trabalhou por 20 anos no Instituto Chapada, foi presidente do Instituto Chapada também na Bahia. Cibele é formada em pedagogia e é mestre em desenvolvimento de gestão social pela Universidade Federal da Bahia. Ela tem 30 anos de experiência na rede pública, desde a sala de aula até a gestão escolar, e agora com esse olhar do Estado, né? Cibele é fellow da Choca desde 2005 e empreendedora social da Folha de São Paulo e Fundação Schwab desde 2013. Conosco também, com olhar e experiência do campo público, temos a Raquel Lira. Muito obrigada, Raquel, por participar. A Raquel foi a primeira prefeita eleita de Caruaru, Pernambuco, no ano de 2016. Formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, ela tem pós-graduação em Direito Econômico e de Empresas. Foi delegada da Polícia Federal, foi chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo do governo de Pernambuco. Foi também secretária da Criança e da Juventude e presidente da Comissão de Justiça no governo do Estado. Então, muito obrigada. Ler essa mini bio, eu acho que é importante porque reflete a larga experiência de vocês e elas se combinam. Então, um prazer tê-las conosco. Eu queria dar um recado antes de começar. A presidente do GIF, a nossa presidente Aneca Setúbal, ela não pôde estar, ela não poderá estar aqui hoje conosco porque ela foi convocada para participar de um debate sobre o tema das desigualdades na cidade e o debate urbano, né, pela Rede Nossa São Paulo. Então, esse mundo virtual que temos muitos debates e muitas coisas paralelas e simultâneas acontecendo, a NECA está de coração conosco, pede desculpas por não estar presente, agradece a presença de vocês, mas ela certamente nos escutará, porque o nosso web hour ficará gravado. Muito bem, então antes de começar, eu vou passar para o Zé Marcelo e depois eu volto só para dar umas dicas rápidas do uso da ferramenta e a gente segue com a palavra para Priscila. Então vamos lá, Zé, você gostaria de dar umas boas-vindas, por favor? Eu acho que sim, Cami, obrigado. E somar aqui um par de coisas no contexto e no prazer, no agradecimento a Cibele, a Raquel, a Priscila, por estarmos juntos. Né? Primeiro, dar também boa tarde a todas, todos que estão aqui conosco. Eu sou José Marcelo Zac, sou secretário-geral do GIF. Preciso somar, de mais nada, um testemunho que sim, a Priscila encontra muito e bom tempo para ser mãe, estar com as filhas, né? Então, depois ela explica como é que ela conjuga tudo, né? Mas é isso.
E acho que parte, não vi elas aparecendo, mas parte também desse momento que a gente está vivendo é poder conciliar, né, essas coisas, esse convívio, essa atenção, inclusive, né, Pri, na dimensão da educação, na dimensão escolar, né, do acompanhamento escolar com os filhos, essa dinâmica da interação das famílias com o processo de aprendizagem, etc. Está super na ordem do dia nesse momento por razões óbvias. Queria somar isso, queria, além de reforçar o agradecimento a Cibele e Raquel, também me permitir aqui uma outra digressão, algo personalíssima. Tem uma alegria grande, essa institucional, né? O GIF vem fazendo, a gente vem num esforço grande de aprofundar a presença, a interação, a interlocução no âmbito nacional, né? A gente tem 160 fundações, institutos, empresas associados, né? Tutores de filantropia, de investimento social, que atuam e apoiam projetos. Gente, ela vai vir aqui de vez em quando. Ela não aguenta. Que atuam, enfim, em ações pelo país afora, né? E há um esforço grande de que essa rede ganhe sempre o máximo de diversidade também pelo país. Então, no ano passado, inclusive, criamos a rede de investidores sociais no Nordeste, né? Com fundações na região. Então, a alegria é muito grande de poder ter a Cibele e a Raquel aqui nessa perspectiva, institucionalmente. E, pessoalmente, fala aqui um baiano radicado há muito tempo em São Paulo, mas que acompanha, já tive a oportunidade na gestão pública também de acompanhar bastante trabalho com o governo de Pernambuco ao longo dos anos, então, seguindo aí de longe o trabalho da Raquel, com muita admiração, e o mesmo com a Cibele no Instituto Chapada e todo o trabalho na Bahia. Então também somar aqui essa alegria com as boas-vindas, né? E aí, sobre a coisa de hoje, né? Acho que além do panorama, né, a educação é obviamente um tema muito presente no nosso dia a dia, no dia a dia, né, da rede de associados, de parceiros, de atores do GIF e da sociedade civil como um todo, né, pelo essencial, porque tem que ser assim mesmo. E a gente tem buscado nesses web hours, né, muito a conexão com que respostas, né, e que agendas necessárias e que desafios para lidar com esse momento de crise nas várias dimensões, né, e buscando também trazer vozes que não são vozes atuantes a partir de organizações de filantropia, de investimento social, mas sim vozes atuantes em cada uma das temáticas que trazem vivências e expertises, né, de quem está no dia a dia lidando com aquela temática, sobretudo ajudando a apontar caminhos para como que atores de investimento social e outros atores nacionais podem contribuir com os esforços nesse momento, com as estratégias novas que são necessárias, né? Então, tivemos aqui uma conversa sobre os desafios da saúde e da proteção social, né, com o Ricardo Paes de Barros, do INSPER, longa história, né, em política social, o Miguel Lago lá no Instituto de Políticas de Saúde, a Helena Silva do Redes da Maré, depois falando um pouco de cooperação, né, Raquel, entre sociedade civil, governos e setor privado, nesse momento, com a Adede Grajev, do Instituto Ethos e várias outras iniciativas também, o Douglas Belchior, da Uniafro, a Regina Esteves, da Comunitas, né? Depois falando um pouco sobre a agenda de violência, crescimento, agravamento de violências contra crianças e mulheres no contexto do isolamento, com a Luciana Temer do Instituto Liberta, com a Manuela Miklos, do Agora Que São Elas, né? Ana Paula Freitas, do Projeto Liberdade e outras iniciativas. Enfim, estou recuperando isso aqui por duas razões. Primeiro, como a Camila disse, os web são gravados, então para dizer que todos eles estão disponíveis online no canal do GIF. Mas segundo, além dessa digressão, para ilustrar um pouco esse espírito, né? Tem passado... Marta? Acho que o som está aberto. Mas segundo, e termino com isso, né, também recapitulando para dizer que a gente tem buscado passar a dialogar com os temas que nos convocam e desafiam nesse momento, né, e buscar identificar estratégias necessárias de resposta no contexto de crise que a gente está vivendo e também do que a gente tem no horizonte pela frente, né? Então, partilhar esse contexto todo mundo e, com Priscila, Cibele e Raquel, estimulá-las muito, né, a esse esforço de responder essa pergunta, né, como que atores de investimento social, de filantropia, da sociedade civil como um todo, podem se conectar e apoiar e estar junto nesses esforços necessários nesse momento e estimular também todo mundo que está acompanhando a se somar na conversa em torno disso. A ideia do Web Hour é mesmo essa. Joia, Zé, obrigada.
Então, vamos lá. Eu queria só dar algumas dicas antes da gente começar. Então, aquele pedido para quem não estiver falando, deixar seu microfone no mudo. Quem quiser falar, comentar alguma coisa, pode escrever no chat, que eu estou controlando o chat, então você coloca seu nome, sua organização e eu abro para as perguntas. Se você não for da rede do GIF e quiser receber os nossos informes ou a newsletter do GIF, por favor, coloque seu nome e seu e-mail no chat também, que depois a gente cadastra você na rede do GIF. Então, a dinâmica, a ideia é que a Priscila, né, nesse debate, a gente vai trazer o olhar da Priscila, que é o olhar da educação básica no Brasil, aí através de toda a atuação dela, depois a gente abre para comentários e perguntas, depois entra a Cibele com uma experiência em educação infantil, ensino fundamental, mobilização social no território, atuação no Estado, a gente abre mais para uma roda de perguntas, e depois a Raquel com toda a sua experiência por dentro dos órgãos do governo. Fiquem livres, por favor, a ideia que o Zé já falou, eu repito apenas, a ideia é que a gente interaja bastante, então serão super bem-vindos os comentários e as ideias de vocês. Então, sem mais delongas, Priscila, um prazer te ouvir. Vamos lá, a bola é tua. Tá ótimo. Já não estava no mute. Bom, quero agradecer o convite do GIF. É super bacana ver as carinhas de várias pessoas que eu conheço e que a gente tinha o hábito de encontrar aí nas reuniões presenciais e pelo menos a gente está se encontrando aqui no Zoom. Bom te ver, Zé, bom ver todo mundo, a Cibele, a Raquel, agora a Camila, todos vocês. A gente está sentindo falta mesmo, né, desse contato humano, mas vamos tocando a bola e tem muito trabalho realmente para ser feito. Quanto tempo eu faço essa fala inicial, Camila, mais ou menos? De uns 10, 15 minutos. Tá legal? Tá bom. Não, eu vou ser breve, porque eu acho que é legal a gente fazer esse debate. Eu também quero ouvir a Cibele e a Raquel para entender como isso tem aterrissado aí, tanto em Caruaru quanto na Bahia. Bom, mas vou falar um pouco... Tem 3 grandes fases de impacto da pandemia na educação. Teve uma primeira fase, que foi a fase de desmobilização, né? De um cuidado e de uma comunicação para que esses alunos todos ficassem em casa, né? Então teve um esforço de desmobilização que foi mais curto. A gente está agora nesse esforço de educação, de ensino remoto, Calma aí, gente, só um segundo. Meninas, tem que baixar o som. Desculpa, porque aqui é que elas estão em aula remota, elas estão estudando o dia inteiro, e quando acaba, elas estão tão cansadas que elas querem assistir uma televisão e relaxar. Aí tem que pedir para baixar aqui o volume. A gente está nessa fase agora em que a totalidade dos alunos brasileiros, né, para dizer assim, estão em casa, alguns com algum tipo de aula remota, outros não. Vou falar um pouquinho sobre isso. E aí vem a terceira fase, que, como bem disse a Camila, é a fase mais importante, que é a fase da volta às aulas e a recuperação dos danos todos que estão acontecendo. Tá? Assim, não existe uma resposta perfeita, a gente vem conversando com gestores do Brasil inteiro e do mundo. Eu faço parte de 2 redes de especialistas internacionais, ex-ministros, ministros da educação do mundo inteiro, e a gente tem percebido nas conversas que está todo mundo construindo as soluções dia a dia, né? Então, a Coreia do Sul não tem uma resposta pronta, o Canadá não tem, a Austrália não tem, a França e a Itália não tem. Então, assim, quer dizer, a gente realmente está numa comunidade global, trocando experiências. Inclusive, isso é uma das coisas que vou até anotar aqui para a gente falar disso no final, se eu não esqueço. Esse é um ponto importante também, que é a ideia dos legados. Um legado importante é essa comunidade de trocas de experiência, mas voltando no mundo inteiro, né, a gente não tem grandes cases de sucesso. Esse é o ponto, tá? Está todo mundo vivendo isso pela primeira vez, está todo mundo construindo as soluções dia a dia e aqui eu preciso fazer uma crítica, no caso do Brasil, por falta da coordenação, que é uma responsabilidade do governo federal fazer. Né? Artigo 8º da LDB. É responsabilidade do governo federal, na educação básica, fazer a coordenação da política nacional. Como a gente não tem essa coordenação acontecendo no país,
os estados e os municípios estão fazendo essa colaboração de forma muito mais caindo e levantando, acertando, errando, mas é isso que está acontecendo muito hoje, fortemente. Também posso falar um pouco mais sobre isso. Bom, sobre esse período de alunos em casa, a gente tem uma situação que vai entre dois extremos. Tem aqui uma zona cinzenta enorme. Um extremo é os alunos que estão em casa com aulas remotas, com interação com seus professores, com aulas praticamente ao vivo, né? Então você tem ali uma troca muito forte, mimetizando, tentando espelhar o máximo possível o que era a sua experiência escolar quando as aulas eram presenciais. Então a gente tem esse extremo, que inclusive tem demandado muito de professores e estudantes, né? Isso realmente tem gerado assim até uma estafa. A gente tem percebido isso muito claramente depois de mais de um mês com esse tipo de aula, mas esse é um extremo. No outro extremo, a gente tem alunos que não estão com nenhum tipo de aula agora, com nenhum tipo de atividade, tá? No meio aqui, a gente tem uma diversidade enorme de experiências pelo país. A gente tem, aí a Cibele vai contar um pouco também, a Raquel também vai contar mais um pouco, mas a gente tem uma diversidade de experiências, estratégias para lidar com esse momento muito grande, tá? Por conta disso, a gente provocou, porque isso gera muita dúvida, muita insegurança, inclusive insegurança jurídica, né? O que pode ser contabilizada como hora-aula ou não? O que é, como que a gente valida a presença do aluno? Qual que é a diferença de EAD, educação à distância, e ensino remoto? Então, assim, tem uma série de questões que acabaram aparecendo, muitas dúvidas, muitas inseguranças. A gente fez um trabalho de provocação e apoio ao Conselho Nacional de Educação para produzir essas diretrizes foram apresentadas ontem, né? Teve um grande debate no pleno do CNE ontem. Essas diretrizes foram aprovadas, que dá um norte muito importante já, né? Já dá uma segurança, alguns limites que são muito importantes nesse momento. Está todo mundo produzindo as soluções ao longo do tempo. Depois, essas diretrizes, elas cascateiam para os conselhos estaduais e para os conselhos municipais, que aí sim eles regulam a educação nos estados e nos municípios, tá? Então, tem esse trabalho acontecendo, tem muita energia. Assim, eu estou realmente, apesar dessa crise toda e com toda a tristeza que ela causa, né, por conta, né, a Raquel estava falando da enchente, falta de emprego, um sofrimento, estresse tóxico nas casas, enfim, a gente tem aí uma situação super triste. O que tem me alegrado muito, e eu tenho ocupado uma parte grande do meu tempo nesse isolamento social, em fazer esse tipo de reunião com professores, gestores do Brasil inteiro, e é impressionante a resiliência da educação, como os educadores estão se desdobrando, dobrando seu tempo de trabalho, sendo criativos, buscando soluções, trocando. Então, isso realmente está bem bonito. Claro que a gente não vê isso em 100% das redes, em 100% das escolas, não estou dizendo isso, mas tem muita energia aí sendo colocada para solucionar esse período e para reduzir o impacto desse período nos resultados educacionais, na formação integral desses alunos, no desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, social desses alunos todos, que óbvio que nessas 4 dimensões do desenvolvimento, a gente está tendo um prejuízo sim muito grande nesse período, mas que a gente tem percebido, se observado a energia, a quantidade de energia colocada para reduzir todo esse impacto, tá? Agora, eu quero falar, assim, que eu acho que é o mais importante, é a volta às aulas, tá? Por quê? Porque a gente vai realmente, né, e isso é a experiência, a gente está fazendo uma leitura muito profunda de 38 estudos acadêmicos do mundo inteiro que estudaram o impacto de crises muito agudas como
pandemias, desastres naturais, terremotos e tsunamis e guerras na educação. Então, tanto para a recuperação da educação, quanto como fazer essa mobilização de volta para as aulas, que tipo de oportunidade, como estava dizendo o Zé Marcelo. Então, assim, que legados, oportunidades, riscos, e a gente vai lançar essa nota no dia 7, né? Então, na semana que vem. Essa nota técnica vai estar bem completa nesse sentido, porque o que a gente verificou de forma muito, muito clara é que a gente só vai recuperar esse tempo perdido, né, em grande medida, né, o máximo possível, na volta às aulas, né? Esse período de pandemia em que os alunos estão no isolamento, em casa, com aula remota, né, é importante, acho que é melhor do que nada, sem dúvida nenhuma, mas a educação, a aprendizagem e todo o desenvolvimento que é relativo à educação integral, esse desenvolvimento todo ele pressupõe troca, ele pressupõe a convivência, ele pressupõe uma conexão forte entre as pessoas, né? Então, o que a gente... Eu não vou falar tudo da nota aqui, até porque a nota não está pronta ainda, mas eu vou assim, só pincelar algumas conclusões que virão na nota. Não é tudo que vai estar na nota, mas algumas mensagens importantes da leitura desses 38 trabalhos acadêmicos, né, dessa revisão da literatura sobre impactos de crises agudas na educação e como fazer o volta às aulas. Então, eu vou destacar 3 pontos aqui, tá? E depois falar um pouco de um risco, de 3 riscos, mas bem rapidamente. Primeiro ponto de volta às aulas, comunicação com as famílias, né? Pode parecer pouco, pode parecer só um detalhe, pode parecer algo assim dado. Não, claro, tem que ter comunicação com as famílias, tá? Mas é o primeiro passo que muitas recuperações na educação, no campo educacional, derrapam, né? Eles tropeçam nesse primeiro passo, que é ter uma comunicação muito forte, muito eficiente, muito clara, muito próxima da gestão pública com as famílias. E isso é algo que as secretarias têm que começar a trabalhar agora, né? Já começar a colher essas informações todas, começar a fazer essa comunicação com as famílias, porque a parceria entre as famílias e as escolas, né, e as redes de escola vai ser fundamental para minimizar e para fazer com que essa volta às aulas tenha o seu impacto pretendido, né? E a gente vai ter que trabalhar muito, muito, muito nos próximos meses e anos para poder recuperar o prejuízo na educação desse tempo todo. Então, essa comunicação ela é fundamental. O segundo ponto para essa volta às aulas é pensar que esses alunos eles não estão voltando das férias. Eles não estão voltando de um período normal de férias. Então, o planejamento normal, né, o planejamento mais comum que é feito de volta às aulas pós-férias, não cabe aqui. A gente está falando de uma coisa muito, muito diferente. A gente está falando de professores que estão voltando com uma série de questões emocionais, uma série de problemas. Os professores perderam entes queridos e vão perder ainda. Eles precisam ser cuidados. Os alunos, a mesma coisa. E uma série de dúvidas, né? Questões, inseguranças. Então, essa volta às aulas, ela precisa de um tempo de descompressão. Então, não é simplesmente voltar na segunda-feira, girar a chavinha, começar na primeira aula ali da manhã da segunda, como se nada tivesse acontecido. As escolas vão ter que ter um espaço para digerir esse momento, para fazer uma descompressão, criar rituais de acolhimento, criar rituais de reconexão social. Então, isso também é um achado, né? Assim, é um aprendizado dessas crises agudas e o volta às aulas pós essas crises muito grandes, tá? Então, que é o tema do acolhimento. Tem o tema também que eu quero destacar aí como terceiro, e aqui eu encerro, tem vários outros, mas só para pegar 3, que é o tema da avaliação diagnóstica. A Cibele conhece bem esse tema.
os alunos vão ter que passar por uma avaliação diagnóstica. A gente sabe que em período de férias, em um mês de férias, os alunos eles têm uma queda daquilo que eles aprenderam no termo anterior, entre 20% e 50% do que foi aprendido eles perdem no período de um mês de férias. Imagina agora nesse período que é mais longo e com uma série de questões emocionais que essas crianças estão vivendo. Então, essa avaliação diagnóstica, e aí independe, assim, quer dizer, ter aulas ou não ter aulas remotas, a forma como isso vem acontecendo, minimiza, mas não exclui uma desigualdade intra-escola que vai ser mais profunda ainda. Então, ter avaliação diagnóstica para todos os alunos, para a gente poder entender onde que está cada um deles e fazer um tratamento mais individualizado por grupos, por faixas de aprendizado, isso vai ser essencial, né? Não dá para pressupor que os alunos vão voltar de onde eles pararam na aula lá em março, na primeira semana de março, na segunda semana de março. Eles não vão parar aí. Ainda como achado desses estudos, quais são os grandes riscos? O risco de evasão e abandono, né? Vai ter que ter busca ativa desses alunos. Uma parte importante deles vai achar que já perdeu o ano, que o ano está perdido e não vai nem voltar. Outra parte vai ter uma pressão da família porque perdeu renda, porque perdeu o emprego, porque está numa situação econômica dificílima. Vai ter uma pressão para que eles também apoiem trabalhando, fazendo bico, então, né, apoiando, ajudando as famílias a incrementar a renda delas. Então, abandono e evasão aí é um tema muito importante, é um risco que a gente precisa ficar de olho, e aí não tem jeito, é busca ativa, e aí, de novo, comunicação com as famílias, o tempo inteiro, ter essa interação é muito importante. Desigualdade educacional, que eu já falei, né? Ela é intra-escola, vai aumentar, e entre escolas e entre redes, e principalmente entre os alunos mais pobres, né, do quintil inferior de renda e o quintil superior de renda. Isso também, a tendência é que aumente. A gente ainda não tem uma informação, não tem uma avaliação de larga escala acontecendo, mas isso é o que a gente tem, né, que a gente consegue aprender desses estudos todos que foram investigar os efeitos dessas crises na educação e como que a gente faz a volta às aulas. E como legado, eu finalizo com esses dois recados, assim, acho que um pouco do que o Zé falou, mas acho que está todo mundo nessa mesma pegada, que é, assim, quem diz que sabe o que vai acontecer, está mentindo, assim, porque no fundo a gente está tentando entender o que é esse momento, né? A gente tá todo mundo tentando entender o momento atual do ensino remoto. Então, assim, falar em legado assim, é um exercício, tá? Eu vou fazer um exercício aqui, mas a cada dia a gente tem percebido nuances diferentes, caminhos, pessoas seguindo para uma outra linha. Então, assim, eu vou dizer qual que é o sentimento de hoje, tá? De hoje às 5h40 da tarde, porque tá super dinâmico mesmo, assim, a cada papo, cada dia, isso tudo tá mudando, mas o que é muito forte agora como legado? Primeiro, os educadores de uma forma geral, assim, pelo menos aqueles que estão com aulas remotas, perderam o medo da tecnologia e do uso da tecnologia. Isso pode ser bom, pode ser ruim também, tá? Tem uma série de riscos ligados a isso. O EAD, né, o ensino à distância, o ensino remoto, ele nunca pode, principalmente na educação básica, estar em substituição do ensino presencial. Mas ele pode ser um complemento. Ele pode ser utilizado de forma supletiva ao ensino presencial. E isso é algo que pode ser um legado importante se bem utilizado de forma correta. E o outro legado, que aí eu finalizo com isso, é um ambiente que acho que isso a gente está aprendendo muito a fazer, que é a necessidade da gente ter troca de experiências. Não faz sentido a gente ter a educação de São Paulo, a educação de Pernambuco, a educação do interior do Maranhão. Não faz sentido a gente ter
soluções tão... Claro que as soluções elas são regionalizadas, mas as grandes estratégias elas não podem ser tão díspares no país e no mundo. Não faz sentido a gente não ter, isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante, que é a criação de uma governança global para a educação, né? Assim, a gente precisa ter uma sistemática de troca de experiências em nível global, quer dizer, não é só no país, né? Então, quais são as soluções que a Itália está, né? Na segunda-feira a gente vai ter um encontro com o pessoal da Itália. As soluções da Itália agora são as soluções que a gente pode aplicar no Brasil daqui a 20 dias, sabe? Então, não faz sentido a forma como a gente vinha operando, que era algo muito em caixinhas e muito, muito distante, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que está crescendo, tanto em termos de governança, governança global, mas também aqui dentro do país, né? Ter uma agilidade na troca de experiências, e isso o terceiro setor pode ajudar muito, tá? Quando a gente for para esse tema, Zé, acho que esse é um tema importante, né? De estudar, fazer o case, divulgar e trabalhar na disseminação das boas experiências no Brasil. A gente precisa ganhar muito mais agilidade nisso no Brasil e no mundo. Então, aí ficam os meus dois legados, um com um certo cuidado e outro assim mais no campo de uma esperança, assim, que eu espero que a gente caminhe para essa governança global, com mais troca de experiências, com mais colaboração, com mais cooperação, esperando, e aí infelizmente, assim, aí é o meu toque pessimista, desculpa terminar com isso, mas assim, infelizmente eu não vejo perspectivas do governo federal atuar mais fortemente como indutor desse tipo de troca de experiências, então acho que é a gente, sabe? É a gente, são os estados, são os municípios, a sociedade, a gente precisa criar isso muito fortemente para poder sair mais rápido dessa crise. Então, acho que como fala inicial, fica isso, Camila. Estou ansiosa para ouvir a Raquel e a Cibele, porque a experiência delas no território aterriza tudo isso. Obrigada. Super obrigada, Priscila. Pontos ótimos. Muito interessante tudo isso. Você me fez lembrar de um texto que circulou por aí pelos WhatsApps de uma professora, que se eu não me engano ela é de Pelotas, ela se chama Tatiana Lebedeff, e que ela falava, quando voltarem às aulas, eu não quero que tenha aula, eu quero uma semana sem aula. Eu quero que as crianças possam correr, possam gritar, possam se descobrir a terra de novo, descobrir a minhoca, e que elas possam, sobretudo, expressar e falar sobre os seus sentimentos, né? Então, eu acho, isso é uma das coisas que me toca muito na sua fala, da gente realmente respeitar essa fase, esse período que todos nós estamos passando, com tantas adaptações, bem como para professores e alunos. E aí, muitas perguntas me vêm à cabeça também, quando você fala dessa sequência de tudo isso, né? E quando você fala de uma coesão nacional. Uma coisa que me chama muita atenção também, em todos os nossos web hours, ou em todas as rodas, esse pedido de uma maior colaboração. Vejo aqui uma oportunidade da gente realmente levar a sério as possibilidades de atuarmos de uma forma mais colaborativa, né? E com isso, pessoal, estou olhando aqui, o microfone está aberto, se alguém quiser fazer alguma colaboração, pergunta para a Priscila, antes da gente passar para a Cibele, estou aqui à disposição, é só abrir o microfone ou escrever no chat que você quer falar. Eu escuto alguém com o microfone aberto, mas acho que não vejo pergunta no chat. Então, fiquem super à vontade, tá? Em qualquer momento de escrever uma pergunta. Mas, sendo assim, Cibele, gostaríamos de te ouvir agora. Acho que vai ser um bate-bola muito interessante com tudo que a Priscila colocou. Que você nos traga aí a sua visão do seu estado, enfim, a sua visão de vida sobre esse tema, interagindo com tudo que ouviu. Obrigada, Cibele. A bola é tua. Boa noite, Camila. Boa noite, José Marcelo. Já fica aqui os meus agradecimentos ao convite aqui do GIF, a nossa querida Neca. Um abraço grande para ela também. É um prazer aqui conhecer a Raquel Lira, né? Uma mulher no comando, à frente de uma gestão tão importante. E a nossa querida Priscila, delícia, poder estar aqui com você e seguir aprendendo, né?
Eu fiquei aqui pensando se eu falava a partir dos pontos que você trouxe, ou se eu trazia um texto que eu ia organizando aqui, né? Porque é muito rica mesmo essa fala e obviamente que acolhe muitas coisas dos nossos sentimentos, né? Eu falo de um lugar de quem é uma educadora, de quem é uma professora, que tem aí uma história grande na sala de aula, nas redes públicas, numa dimensão também da gestão social, como a Camila trouxe, e agora nesse olhar aí macro, dentro de uma proposta de Estado, né, dentro de uma gestão pública de Estado. Então, eu vou tentar um pouco desses caminhos da minha história de vida, trazer algumas contribuições que são muito convergentes, né, do que a nossa Priscila já trouxe no âmbito geral, né. Eu até pensei que ela ia trazer um pouco os dados também da nossa educação, né, porque o que é que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo esse momento das desigualdades extraescolares, porque é isso que nós estamos vivendo aí, como foi publicado recente no artigo do Estadão, né, de professores da Fundação Getúlio Vargas, e nós estamos também vivendo os nossos próprios problemas educacionais, que nós já temos e que são imensos, enormes, e que a gente tem aí da ação do GIF, né, há muito tempo, há bastante tempo, uma força imensa de ajudas nesses caminhos, e no Todos pela Educação, que faz esse advocacy tão forte e tem lutado tanto para a gente poder avançar nos que nós já temos, dos nossos problemas educacionais já existentes, né, que nós já vivemos e estamos na existência deles. Então, eu fiquei ouvindo aqui a Priscila, e aí pensando um monte de que contribuição eu posso trazer nesses meus 15 minutos, né, que agora iniciais e que podem seguir acrescentando, né, algumas contribuições, né. Me parece que a Priscila aborda aí os 3 pontos centrais, né, que são as continuidades educativas, que é o que nós precisamos fazer, né, as nossas reações, porque temos que reagir. Recentemente tivemos uma live aqui na Bahia, abrindo uma frente de formação continuada, já vou falar sobre isso, online, com o professor Dr. Antônio Nova, e ele começou dizendo uma frase assim, não podemos não fazer nada. Isso é proibido nesse momento. E lembrei muito da Priscila, quando ele falou isso, assim, que não podemos não fazer nada. É impossível qualquer cidadão desse país, né, em qualquer lugar que estejamos, professores, enfim, não podemos não fazer nada. Não é possível não fazermos nada, né? Então, temos as nossas reações, vou falar um pouco sobre as reações aqui na Bahia, o que é que nós estamos conseguindo reagir, como estamos reagindo, e esse momento pós-crise, né, tão bem aqui já fundamentado na fala da Priscila, que já fiquei com muita vontade de ver essa nota técnica, né, sistematizada dessas leituras. Eu me detive em um lugarzinho só, eu fui lá no Haiti para poder ver um pouco o que eles fizeram, né, na vida após o desastre deles mais ecológico, enfim, mas fiquei pensando um pouco também sobre tudo isso, né. Então, das continuidades educativas, e a Priscila já abordou muito bem, nós temos muitas coisas diferentes acontecendo no país inteiro, e não tem uma fórmula mágica, não tem nada disso. Na Bahia, e mais especialmente também pelo que acredito e que vivi com a equipe do Instituto Chapada, que segue fazendo isso, né? Hoje a presidente é a Elizabeth Monteiro, educadora, e ela segue fazendo esse movimento. Então, nos primeiros movimentos aqui, pelo perfil também do nosso secretário Jerônimo Rodrigues, que tem um perfil também social, ele também foi de movimentos sociais. O primeiro movimento que nós fizemos foi uma escuta intensa em todos os setores que vocês possam imaginar. Então, nós fizemos aqui na Bahia, como estamos aqui dessa mesma forma, com 100, 200, 300 pessoas, fizemos um encontro com com o Conselho Estadual, várias reuniões que segue sempre com o Conselho Estadual, com a UNCM, a União dos Conselhos Municipais, com a Undime local, com a PLB, né, com o grupo do Sindicato de Professores. Então, fizemos assim um trabalho intenso de escuta que seguiu, né, que segue, na verdade, como uma rotina. Então, essa é uma interessante... Priscila falou sobre legados, né, possíveis legados, enfim, isso, eu já considero isso um ponto de observação para aprendizados, porque passou a ser uma rotina o diálogo, né, nosso, de todos os dirigentes aqui da educação do Estado, em conjunto com todos os outros agentes da educação que eu acabei de mencionar aqui. Mas, além disso, fizemos também um movimento de escuta de todos os movimentos sociais da Bahia.
de todos os movimentos do campo. Então, nós estivemos com os grupos do campo, as várias organizações, os sindicatos que trabalham no campo, que são das redes rurais, com os grupos indígenas, com os grupos quilombolas, com os grupos da educação inclusiva, né? Digamos assim, os grupos que trabalham com temas que estão relacionados com a inclusão, porque vocês imaginam que a coisa ainda se agrava mais ainda, né? Temos aqui Libra, por exemplo, né? Enfim, uma série de outras coisas que estão dentro desse repertório, com os grupos rurais, enfim, com o grupo de alimentação, né, que trabalham com isso. Então, principalmente as 2 ou 3 primeiras semanas desse nosso ciclo, mais ou menos, uns 20 dias por aí, nós fizemos um momento de muita escuta, todos com a presença do secretário de Educação do Estado, né, e todos os dirigentes da secretaria, todos, não importava a área, estávamos todos ouvindo e escutando a sociedade como um todo. E, obviamente, os jovens, né? Os estudantes, que aqui na Bahia nós temos um movimento, e imagino que no Brasil inteiro, dos líderes de classe, né? E os vice-líderes de classe. Tínhamos, inclusive, por uma sorte do tempo, nós tínhamos acabado de fazer eleições de líderes de classe e vice-líderes. Então, quando entrou esse ciclo aí do afastamento social, nós tínhamos acabado de vivenciar com os líderes e vice-líderes essas eleições. Então, não foi tão difícil assim, mas poder organizar os grupos dos líderes de classe todos, de todos os jovens, né, de todas as escolas, e buscar muito apoio com a juventude, muita escuta com a juventude. Eu até queria compartilhar com vocês, eu vou pedir ao professor Josivaldo, né, que é da Coordenadoria de Projetos de Educação Especiais, porque ele tem feito uma relatoria imensa, ouvindo uma quantidade de jovens que vão aí para quase 100 mil, e eu acho que a escuta dessa juventude, né, de como eles estão em casa, como eles estão vivendo esse momento, quais são os seus sentimentos, o que acontece na sua vida, como ela é verdadeira lá na ponta. E nós estamos falando de jovens, de crianças, né, porque também temos as crianças que estão em suas casas, né, vivendo esse afastamento social em suas casas, com suas famílias. Então, a entrada pela família, e eu acho que isso é uma coisa interessante, que pode nos ajudar a pensar desenhos possíveis, tem sido pelos estudantes, né, nesse momento. Então, ouvindo os estudantes, ouvindo como eles estão nesse momento. Então, esse foi o primeiro movimento da continuidade educativa na Bahia. Então, o primeiro momento foi esse, de escuta, de escrita, de produção também de tudo isso que nós estamos fazendo, e transformando tudo isso em um documento, um marco regulatório, digamos assim, movimento orientadores, que ajudassem no que seria, ou talvez, ensino remoto, né? A Bahia ainda não decidiu por aulas, efetivamente, né? Ainda estamos, do ponto de vista das jurisdições, no aspecto da reposição de aulas, né? Mas fizemos um desenho um pouco híbrido, porque, mesmo sendo reposição de aulas, estamos incentivando imensamente a continuidade dos estudos dos nossos estudantes, né? E para a continuidade dos estudos, uma série de ações, que vão desde um programa que a gente tem aqui chamado Mais Estudo, que são os sistemas de monitoria entre os jovens, né? E, portanto, eles têm muito mais velocidade para saberem e chegarem também em outros jovens e poderem encontrar caminhos de comunicações com relação a isso, os líderes de classe. A oferta que todo mundo está fazendo, né? Também nós estamos fazendo. A Bahia tem uma plataforma que já existe há muito tempo, que se chama Anísio Teixeira, né, dentro do Instituto. É uma plataforma que tem mais de 10 mil conteúdos de aulas, de planos de aulas, de sequências de aulas, de planejamentos, e lá colocamos também muitos roteiros de estudo e muitas rotinas de estudo para todos os segmentos. Criamos fora da plataforma o Google Classroom, né, as salas de aula, e que os professores estão adentrando e aprendendo muitas coisas. Então, dentro da continuidade educativa, temos feito uma série de frentes nesse sentido, para não estarmos longe dos nossos estudantes e nem dos nossos professores. Queria enfatizar isso, né? Não podemos abandoná-los, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Podemos estar longe dos nossos estudantes e dos nossos professores, coordenadores, diretores de escola. A Bahia avançou com... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Deu uma travada, Cibele, mas agora a gente já está te ouvindo. Estamos. Se continuar, vai, segue lá. Então, a Bahia é o nosso governador, né? Em conjunto, organizamos um Vale Alimentação, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deve ter visto aí em rede nacional. Então, todos os nossos estudantes receberam uma espécie de cielo, né, para avançar numa ajuda alimentar, e aí tem vários programas que o governo da Bahia instituiu,
nessa direção de apoio às famílias, questão de luz, energia, enfim, de permitir que isso não fosse cobrado, uma série de ações nesse sentido também de manter um mínimo de condições, né, de condições dignas, né, digamos assim, para todo mundo que está vivendo essa situação, que não é nada difícil. Então, das continuidades educativas, temos feito um trabalho nessa direção. E aí vale uma coisa interessante também, que é a formação continuada, né? Exatamente amanhã, Priscila. Nós estamos abrindo, tivemos um trabalho imenso, que não é fácil isso, de fazer essa, eu não digo nem que é transformação, essa transmutação, né, de uma formação presencial para esta formação que o professor Naumar Doutor chama de educação aberta digital, viu, Priscila? Ele não está chamando mais de educação à distância, que eu gostei muito desse novo termo, e a gente está fazendo aí um programa que começa exatamente amanhã, e ele envolve aí mais de 10 mil educadores, tanto das redes municipais quanto da rede estadual. Então, esse é outro aspecto também importante desse ciclo, que é efetivar num espaço de continuidade educativa, de continuidade de formação, de continuidade de conhecimento, com diretores escolares, coordenadores pedagógicos e equipes técnicas das duas redes, né, das redes municipais e da rede estadual. E aí é óbvio que dentro desse trabalho de formação continuada, como bem disse Priscila, a primeira pergunta é inspirada no seu artigo, Priscila, que foi a primeira pergunta para desenhar o plano estratégico junto com eles, vai na direção do que eles estão nesse momento, pensando em o que podemos fazer na direção da evasão escolar e do abandono escolar. Então, essa é uma das primeiras... A gente já está trabalhando, esse já é o tema da formação continuada, é pensar o pós-pandemia, né? Eu gostei muito que ela fez uma referência da palavra liturgia, né? Desse momento litúrgico de receber esses estudantes e professores, etc. Então, o professor Antônio Nova, na live, ele disse assim, nunca foi tão importante na vida a formação continuada. Se a formação continuada era importante, agora mais do que nunca, ela tem um lugar absolutamente essencial para que nós possamos seguir avançando na perspectiva que a gente tem, né? Então, eu falei um pouco sobre essa continuidade educativa, já falei um pouco das nossas reações também. Tem um aspecto que eu acho também bem importante aqui a gente trazer, que é o papel das universidades, né? As nossas universidades, sejam elas estaduais, federais, né? Elas têm um papel fundante nesse ciclo que nós estamos vivenciando aqui. Então, inovamos em abrir, e junto com o Estado, um canal que chama Canal Universidades. Nesse canal das universidades, as universidades, então, todas, as federais e as estaduais, elas estão organizando uma série de cursos que são ofertados, obviamente, gratuitos, dentro do canal das universidades e fazendo esse link, porque esse canal está dentro da plataforma Anísio Teixeira, e esse link com a educação básica. Então, também é uma coisa interessante. Aí, não sei se é mais um legado, Priscila, mas a gente pensar isso na perspectiva do que as universidades agora também precisam se mover, né, nesse sentido, e dessa escuta dos professores, né, desse movimento, eu não sei como é que está meu tempo aí, você vai me ajudando aí, viu, Camila? Mas dessa escuta dos professores, dessa escuta importantíssima dessa aproximação das universidades, e é interessante porque as universidades estão tendo que fazer curadorias para pensar que cursos elas efetivamente podem ofertar, né? E elas vão descobrindo nessas curadorias que, por exemplo, cursos que estão diretamente vinculados às TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, porque os professores também precisam seguir aprendendo, mais que estejam animados, não significa que eles aprenderam sobre isso, é um repertório imenso, é uma área de conhecimento imensa, que também nós deixamos para trás, né? Me lembrando aqui agora dos encontros aí do Todos e das nossas longas discussões sobre as questões relacionadas ao avanço desse conhecimento que está diretamente vinculado às tecnologias, né, da informação e da comunicação, as tecnologias a serviço da aprendizagem. Então, nós já temos uma defasagem enorme nisso, né? Nossos professores não sabem sobre isso, a gente sabe que não tem isso, né? Então, a grande maioria deles, então também é um processo acelerador, digamos assim, de tudo que se precisa aprender e que se precisa se aprender com qualidade, né? Que precisa se aprender com qualidade, porque, obviamente, que esse aprendizado, né, das tecnologias a serviço da aprendizagem, ela não substitui a presença no espaço da escola, no mundo da interação, etc.,
mas tem aí um repertório imenso que precisa ser aprendido nesse caminho e trilhado nessas esferas. Então, aqui também na Bahia, nós abrimos, nós temos continuadamente um programa, agora terça e quinta-feira, onde nossos professores entraram, tem exatamente uma semana, entraram para aprender sobre cultura maker, sobre tecnologias, uma série de coisas interessantíssimas, porque no Instituto Anísio Teixeira nós temos uma diretoria de inovação e tecnologias, e eu fiquei assistindo e vendo os comentários dos professores, dos educadores, e entraram assim, mais de 4.000, né? Então eu fiquei vendo os comentários dos professores ao tempo em que, com muita vontade, como disse a Priscila, e de fato com um entusiasmo imenso de querer aprender e saber mais sobre isso, mas também um universo do novo, né? De tudo aquilo que a gente não sabe. Eu entendo também que esse momento que a gente está vivendo é um momento, como é um momento do novo, que nós não sabemos, nenhum de nós sabemos mesmo. É um momento que leva a gente para uma frase do Paulo Freire, que é a humildade pedagógica, né? Estamos falando aqui diretamente do lugar de educadores. Então, é um lugar que nos traz para esse lugar dessa humildade pedagógica. Não vai caber a gente dizer, se colocar no lugar, sei tudo. Não sabemos, nós não sabemos. E, portanto, o não saber nos coloca nesse lugar de olhar o novo, de olhar aquilo que eu não sei, aquilo que eu preciso aprender. E eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar, a gente também se desvela mais e se coloca num lugar mais possível de se ver. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória, não tenho dúvida. É uma crise civilizatória. Totalmente uma crise civilizatória. Mas, nessa crise civilizatória, o papel da gestão, ou o nosso papel, ou como mobilizador social, é um papel que a gente pode ajudar nas bordas desse processo. A gente pode fazer bordas desse caminho, né? Criar regulações. Mas nunca foi tão importante, como estamos vivendo no mundo, o lugar das autorias. Então, é um momento em que a gente vai precisar muito olhar e escutar as autorias. As autorias, esse lugar dos sujeitos autores que constroem respostas e constroem... Voltando ao Haiti, viu, sobre o meu estudo, foi o que eu mais vi, do que eu pude tirar, né, do que eu consegui ler e entender lá nas respostas, que é isso, é o lugar em que as respostas que são propositivas para o bem comum, obviamente para a sociedade, aquelas que encontram um lugar de bem comum, estão no lugar das autorias. Então, é muito curioso que nós estamos vivendo nessa grande crise, que também nos oportuniza esse espaço das autorias e do lugar das autorias nesse caminho que a gente vai. Após crise, eu acho que o que eu podia contribuir aqui, me sinto muito contemplada na fala de Priscila, mas queria falar dos movimentos, né, que são conjuntos de movimentos que se aceleram, né? Eu não acredito que a gente já assim, mudou tudo, mas eu acredito que a gente vai acelerar muitas coisas. O Sr. Antônio Nova, nessa live, falou de 3 grandes transições, né? A transição ecológica, a transição digital e a transição escolar. Eu vou me deter nessas duas, né? Que é a digital e a escolar, né? Então, sobre a digital, acabo de falar muito sobre ela. Agora, não veremos mais sem isso. Sem dúvida, esse desenho, Volta às Aulas, ele será híbrido. Com certeza, esse espaço que nós estamos tendo aqui, ele precisa ser extremamente potencializado, seja dentro da escola, porque possa ser que lá fora da escola, onde os meninos não têm acesso muitas vezes à internet, etc. Pode ser que seja dentro da escola, pode ser que a nossa jornada estendida, né? Ou esse espaço integrado dentro da escola, também tudo isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo sobre tecnologias e nesses caminhos digitais, possam, com certeza, contribuir muito, porque agora todos nós, falar nisso, eu outro dia vi um artigo, Camila, que eu gostei. Artigo não, foi uma publicação no Face, na verdade. Uma professora fazendo uma aula, assim, com um monte de menino. E aí o tema da discussão era sobre indisciplina, porque ela tinha que aprender como organizar a disciplina com relação àquele grupo de estudantes que estavam, cada um, imagine, tendo que fechar o microfone, abrir o microfone, né? Estamos falando de criança, de jovens, né? Entre eles, e aqui na Bahia eu vi uma história muito engraçada, porque assim, eles botam os nomes dele, e não querem colocar os nomes, inventam outros nomes, a professora não consegue identificar, enfim, tem uma série de coisas aí que se aceleram, né? Como diz o professor, é como se a gente acelerasse aprendizados e novas proposições. E do ponto de vista da transição escolar, né? A Priscila já fez aí abordas, né?
do tema, e sem dúvida nenhuma, nunca foi tão oportuno a possibilidade de a gente acelerar uma transição escolar. Primeiro, a questão do tempo, né, na escola. Não vai poder ser ao mesmo tempo. Não vai. Assim, quando a gente voltar às aulas, é impossível que a gente viva a escola na volta às aulas no mesmo tempo que a gente vive. É impossível. Não vai dar para os meninos ficarem 3, 4, não vai. Vai ser necessário muito mais tempo escola, né, quando a gente voltar. Então, já vai mudar nesse sentido. Uma outra mudança é a própria organização dos grupos das salas de aula. Não é? Sem dúvida, a avaliação diagnóstica é de entrada, não temos dúvida disso. Sem dúvida, tem que ter essa descompressão e esse preciso que os meninos cheguem, esse ambiente afetivo, né? Esse ambiente de afeto, esse ambiente que acolhe, que se fala sobre tudo isso, que se conta como foi viver tudo isso nesses tempos. Precisa, não sei se é uma semana, 15 dias, 20, mas é necessário isso, é essencial que se viva isso, mas também a organização da escola, né? Então, haverá uma mudança na organização da escola. A escola não vai conseguir se organizar da mesma forma que ela se organiza até aqui. É impossível, não vai ser possível. Tanto do ponto de vista daquilo que se avalia, da aprendizagem dos meninos e meninas, o que eles trazem do que conseguiram aprender e do que não conseguiram aprender, dos avanços que eles precisam ter, das turmas interagindo, repensar os desenhos. Nós temos a nossa organização de escola é por classes, né? Então, a primeira série, segunda, ou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aqui, quinto ano, sexto ano, não vai ser possível isso, né? Vamos ter que trabalhar nos ciclos aí, não por ano, não vai ser possível. Eu acho que a escola, ela tem a transição escolar tem uma grande oportunidade de trabalhar com projetos. Vamos precisar trabalhar com projetos, com pesquisa, instituir com os meninos quais são as aprendizagens que eles vão se organizar, não é? Obviamente que nono ano, com sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, eu acho que é outra escola, né? E aí, nessa transição dos tempos da escola, tem um esforço imenso de todos nós, porque esse esforço imenso significa que esse movimento de cooperação, esse grande movimento de solidariedade mundial, nacional, entre os estados, municípios, entre as escolas, né, entre as famílias, etc. Esse grande movimento de cooperação, ele também precisa chegar lá no chão da escola, né? Vai ser preciso que nós, todos os educadores, possamos desfazer um pouco esses muros separados de cada sala. Nós vamos precisar entender essa escola, aí numa perspectiva bem freiriana mesmo, numa perspectiva de colaboração conjunta, de um conjunto de escolas, né? Do conjunto dos seus atores, dos seus agentes. Então, eu vou fechando aqui já a minha fala, trazendo, eu sou dada a esperança mesmo, é a minha forma de estar no mundo, e eu tenho um sentimento assim, muito, muito profundo que o grande movimento nosso, nesse momento, que é a cooperação e a solidariedade, é o que mais vamos aprender. O que mais estamos aprendendo para dentro de nossas casas e para fora de nossas casas é o que seguiremos aprendendo, e o que mais vamos aprender nesses tempos tem a ver com cooperação, solidariedade, né? E esse espaço de trabalharmos juntos. É isso. Muito obrigada, Cibele, foi ótimo. A gente tem alguns comentários aqui no chat. O primeiro deles veio da Adriana Ideta, espero que eu esteja falando seu sobrenome correto. Ela agradece as falas iniciais, ela agradece o que a Priscila traz, e ela coloca que... Não, desculpa, gente, eu perdi aqui, ó. Priscila agradeceu as falas iniciais, grandes contribuições para reflexões maiores, concordo sobre a importância e necessidade da avaliação diagnóstica no retorno às aulas, entendendo que o processo de ensino e aprendizagem deva ser processual. Ela te faz uma pergunta: como enxerga a avaliação nesse período de isolamento, considerando que ela gera indicadores para que os professores possam modificar ou não o seu plano de ensino, suas estratégias. Depois a gente tem também Ana Carolina, do Instituto Ayrton Senna, observando a importância do acolhimento e cuidado emocional dos professores, estudantes e demais profissionais da escola, que isso não deva se encerrar na primeira semana, mas devem ser contínuos ao longo desse período de retorno. Traz um pouco também as falas que já foram retratadas, né? Como combinar isso com a pressão que haverá para eliminar componentes que serão considerados menos prioritários, ainda que não hajam, e para cobrir todo o conteúdo antes dos exames padronizados. Muito bom ponto, né, Priscila? Eu lembro de você falando aqui da importância da recuperação, né? A importância
do horário alternado, para trazer esse equilíbrio aí para as crianças e para todos os jovens. E aí a gente teve a Silvia, do Projeto Pescar, agradecendo também as reflexões, se sentindo contemplada por isso, e colocando, eu acho que depois, Silvia, eu abro para você comentar aqui. Ela fala dos 2 legados, que ela não tem dúvida que o terceiro setor deve contribuir muito para o compartilhamento global dessas experiências. Então, acho bem bacana, Silvia, depois, se você quiser dar uma palavrinha sobre isso. Então, não sei se Cibele e Priscila querem falar alguma coisinha sobre isso que foi colocado no chat, antes da gente passar para a Raquel, nos minutinhos. Priscila, quer colocar alguma coisa? Posso fazer aqui um comentário rápido, porque, por favor, para a gente também não atravessar demais o tempo da Raquel, e inclusive isso. agradecendo a Cibele aí pelas suas considerações, Cibele. Eu vou me ater a esse comentário sobre o acolhimento, né? Sem dúvida nenhuma, esse acolhimento ele vai ter que ele vai para além da primeira semana. Eu não quis dizer que ele é só para essa primeira semana. É que na primeira semana o trabalho ele tem que ser mais intenso, sem dúvida nenhuma, tá? E protocolos, processos, procedimentos, né, como a Cibele também pegou aí a palavra, dessa liturgia que vai ter que ser criada. Isso tem lá no documento do CNE, eles falam um pouco sobre isso, tá? A gente teve muitas conversas com os conselheiros sobre essa questão. Vai ter que ir além da primeira semana, mas esse trabalho ele fica, mas a gente realmente vai precisar estruturar alguma coisa e não tem muita clareza, tá? Assim, acho que na nota técnica a gente vai trazer algumas luzes para esse tema, mas por enquanto não tem tanto conhecimento assim acumulado. Então é só concordando aí com o comentário que realmente a gente vai ter que fazer esse trabalho ultrapassar a primeira semana. Boa, obrigada. Cibele, você quer comentar alguma coisa? Eu vi que você abriu seu microfone em 1 minutinho para a gente não comer o tempo da Raquel. Não, então, eu acho que esse é só o tema da avaliação, né? Que alguém fez uma menção aí, avaliação, né? Avaliação em tempos de casa, né? Eu considero que essa avaliação em tempos de casa, ela só pode ter um sentido se ela for um dispositivo para continuar ajudando os meninos a estudarem, né? Eu não vejo essa avaliação como avaliação acadêmica, escolar, de forma alguma. É isso. Ops. Obrigada. Gente, tem mais umas mãos levantadas que eu já anotei aqui e algumas perguntas, mas em respeito a Raquel e ao tempo dela, Raquel, gostaríamos muito de te ouvir e depois a gente abre para uma roda de debate. Então tá com você, Raquel, seus 10 minutinhos de input aí para a gente seguir nesse conjunto de falas. Por favor, seja bem-vinda. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria dizer que eu estou fazendo uma reunião dentro da explanação de vocês. Eu estou aqui na sala com o secretário de Educação e o tempo inteiro vocês me trouxeram insights para eu poder fazer coisas que podem se aplicar aqui de imediato dentro da Prefeitura de Caruaru. Então, para mim foi um grande ganho já aprendi pra caramba ouvindo Priscila, quero cumprimentá-la, ouvindo Cibele, que acabo de conhecer, mas também agradecer por tua fala e os insights que vocês me deram, que vocês nem sabem como vão poder me ajudar. Camila, obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente conversou há cerca de 2 dias, eu acho, né? Eu estou aqui com a comunicação também, essa questão de trabalhar melhor a comunicação com a família, o acolhimento. A gente já está montando estratégias aqui, já estou com a cabeça fervendo do que vem pela frente. Bem, eu sou Raquel, tem outras pessoas aqui da nossa gestão, estamos aqui no Web Hour com Hélio, Amanda, Rubens, tem Fátima, tem um monte de gente da prefeitura que está acompanhando aqui a nossa conversa, o nosso diálogo. Eu vivo numa cidade que tem cerca de 360 mil habitantes, que serve como referência para 2 milhões de habitantes em termos de educação. Nós temos 25 mil estudantes universitários. Eu tenho uma rede de educação que vai da creche até o ensino fundamental 2 e também a educação de jovens e adultos. Nós temos cerca de 43 mil alunos na nossa rede. Nós temos uma zona rural importante aqui. Somos uma cidade de 900 km² de área e temos cerca de 70 mil habitantes na zona rural do nosso município. Então, imagina que a Bahia, está aqui a baiana Cibele, que conhece muito bem dessas extensões territoriais e dos desafios
mas a gente tem cerca de 140 escolas, 10 mil alunos estão dentro das escolas da zona rural, muitas delas ainda, algumas delas multisseriadas, e parte grande de nossa zona rural sem infraestrutura de água, banheiro adequado. A gente está fazendo essas reformas desde o início da nossa gestão. A gente já reformou a grande maioria de nossas escolas, mas assim, a nossa zona rural, por exemplo, em nossa cidade, sofre com desabastecimento de água. Nós vivemos na região com o pior balanço hídrico do país. Então, a gente tem necessidades muito básicas ainda a serem providas. Então, imagine que também temos muitos desafios a partir do momento da epidemia, inclusive de termos de internet, de smartphone, de computador, para imaginar como é que a gente pode trabalhar, num primeiro momento, de educação à distância. A gente suspendeu as aulas aqui no dia 17 de março. Essa decisão foi tomada num domingo, depois de a gente aproximar o nosso diálogo com o Instituto de Redução de Riscos e Desastres da Universidade Federal de Pernambuco, pessoas que estão acostumadas a acompanhar a epidemia e falando de como era importante de a gente fazer o lockdown na cidade já naquela ocasião. A gente fez antes do estado de Pernambuco, fomos a primeira cidade do estado a suspender as aulas, e no primeiro momento a gente não consegue pensar no dia seguinte como é que vai ser. A gente tem o primeiro movimento era no intuito de preservar vidas a partir da não convivência social, né, da não aglomeração, e as nossas escolas poderiam ser os principais vetores de transmissão do vírus do Covid. Então, suspendemos as aulas e depois fomos discutir, e é isso que está acontecendo no mundo inteiro. É importante ver que a Coreia do Sul também está com esse mesmo problema, porque às vezes a gente se sente tão pequeno diante do desafio, mas a gente tem contado com a colaboração de um time comprometido dentro da Secretaria de Educação, o apoio da Fundação Lehman, do IQE, do Instituto de Qualidade da Educação, do Dr. Marcos Magalhães, gente que já estava aqui trabalhando com a gente e que está nos ajudando a redesenhar o para frente. O primeiro nosso movimento foi da preocupação com o fato de aqui as crianças passarem fome. Então, a gente ainda tem muita nebulosidade, considerando que a gente não tem, como Priscila falou, uma coordenação nacional que diga, olha, isso aqui pode ser feito desse jeito, e a discussão se poderia usar o dinheiro da merenda, se não poderia usar o dinheiro da merenda, sabendo que o dinheiro da merenda é parte menor do todo que é o uso e o gasto que a gente tem com merenda escolar. Então, decidimos, ainda havia uma discussão sobre cartões, né, cartões de alimentação, como fez recentemente em Pernambuco, como fez São Paulo, e agora estou vendo como fez a Bahia. Poderia se utilizar o do Bolsa Família, depois não se permitia. O Bolsa Família era restrito para quem era o beneficiário do Bolsa Família. A gente teve um empobrecimento muito grande da população que não era beneficiária do Bolsa Família. E a gente não poderia aqui discutir se a gente faria o corte, para quem entregar a merenda escolar. Decidimos entregar a todo mundo, montamos kits alimentares. Foi uma guerra, mas a gente conseguiu fazer a entrega de benefícios. São 43 mil alunos, 36 mil foram buscar a cesta. Estamos trabalhando os retardatários. A gente fez no primeiro momento um corte de até 2 cestas básicas, 2 kits alimentares por família. Por família, se tivesse 2 alunos matriculados na escola, mais de um aluno receberiam 2 kits, mas a gente agora vai fazer uma repescagem para poder abrigar todos eles, já que houve sobra de cestas, e nós temos criança na rede que tem 9 filhos, então família que tem 9 filhos na rede. Então a gente vai fazer o redesenho para poder chegar já a partir da semana que vem a distribuir para quem ficou de fora, inclusive quem era pai e mãe de aluno que estava no EJA e que não foi contemplado. A gente vai poder fazer agora, contemplar todo mundo. Então, num primeiro momento, o movimento nosso foi de conseguir chegar aos kits alimentares. No final das contas, compramos com recurso próprio, para não ter discussão se podia, se não podia. A gente ainda tem um agravante, que nós estamos no ano eleitoral e a gente não tem nem dizer assim, olha, é ano eleitoral, mas faz isso, isso e aquilo. Decretamos calamidade pública, já também na semana seguinte, a suspensão das aulas, para nos dar um pouco mais de segurança sobre as decisões que estávamos tomando e estamos tomando todos os dias, sabendo que nós vamos sempre trabalhar no limite
da legalidade, né? E vai ter muita discussão sobre aquilo que é legal e aquilo que não é legal. Isso faz a gente demorar a tomar decisão, né? E isso, se a gente tivesse regras mais claras, se a gente tivesse... conversei muito com a Regina Esteves da Comunitas, a Comunitas também está aqui em Caruaru, e ela dizendo, Raquel, cuidado, é ano eleitoral, publicamos decreto, e fomos aqui arriscando porque a gente precisa chegar nas pessoas, não adianta a gente não fazer nada. Foi o que alguém disse aqui, uma das duas falou sobre isso, a gente precisa fazer alguma coisa. Chegamos com comida, fizemos uma força-tarefa, terminamos na última sexta-feira, começamos na Semana Santa, todo mundo entregou, o próprio secretário subiu em caminhão, e não era marketing não, que ele não divulgou foto nisso, subiu num caminhão para entregar cesta, para a gente fazer essa grande entrega social, né? Porque a gente tem um momento de crítico socioeconômico que se escancara a desigualdade social a partir da suspensão de aulas e da suspensão de atividades econômicas. Caruaru é uma cidade que vive da informalidade, nós somos uma cidade que surgiu de feira, então a gente tem 20 mil pessoas inscritas no Bolsa Família, 20 mil famílias, 10 mil estavam na fila em fevereiro para poder receber o Bolsa Família e não tinham sido incluídos pelo programa federal, embora tivessem preenchidos todas as condicionalidades. Então, a gente criou uma rede de solidariedade e ela tem funcionado muito bem. Nós temos 1.000 pessoas voluntárias cadastradas na rede, conseguimos arrecadar mais de 400 mil reais para também trabalhar nesse momento de maior peleja em nível social, a ajudar as populações mais carentes. Vamos fazer todo o levantamento, né? Aqui a gente tem um negócio, quem tem smartphone, quem tem internet, quem tem computador, para a gente poder trabalhar à distância. E a gente encontra nisso já o primeiro percalço, né? Muitos de nós não temos. Inclusive, a gente tem dificuldade de ter o cadastro das famílias de telefone, a gente refez com as entregas dos kits alimentares, porque trocam muito de número de telefone. A gente tem dificuldade, inclusive, de conseguir ter o contato com a família a partir do número de telefone. Ele passa um mês com o telefone, deixa de pagar, cai, ele compra outro cartão, vende o telefone, se puder dar R$100 de telefone, ele dá, faz a feira e... Estou vendo que a Isabela aqui está rindo, mas é isso mesmo, todo mundo está rindo, né, na verdade. Mas é essa a realidade, né? A vida real de quem vive aqui é que o cara muda de telefone praticamente todo mês, como ele muda de casa. Ele já mudava de casa, porque não conseguia pagar o aluguel, devia 3 meses de aluguel, mudava de casa, o menino muda de escola. E a gente tem, diante de tudo isso, de toda essa situação meio caótica, que já faz parte do cotidiano das nossas famílias, a gente lidar com como é que a gente chega no estudante, como é que a gente chega no aluno num momento como esse. A leitura de um plano de educação à distância, a gente, através de Cláudia Costin, que se dispôs para fazer coach e mentoria gratuita para mim, a gente conseguiu ter acesso a uma plataforma de educação à distância da Escola Mais. Assinamos contrato com eles, já começamos a fazer formação de professor. A gente antecipou o recesso de julho, está terminando agora no final do mês, do mês de abril, e a gente já começou a fazer formação de professores para o Ensino Fundamental 2 entrar numa plataforma de educação à distância. Eu estou trabalhando com meus filhos agora numa plataforma de educação à distância, na escola deles. Eu tenho 2 meninos, um de 7 e um de 10. Estou vendo o desafio que é fazer essa educação à distância para as crianças. Eu imagino como, para mim, está sendo difícil. No nosso grupo de WhatsApp é uma confusão de mães para a gente poder saber como é que usa a plataforma, como é que alimenta. Perdeu a aula, nós estamos trabalhando, não consegue fazer junto com o menino. Imagina isso para uma criança da escola pública, que muitas vezes seus pais são analfabetos. E aí, o que a gente pensou ao lado disso? Além da plataforma, a gente conseguiu o apoio da Fundação Lema também para trabalhar uma plataforma de educação à distância, e nós vamos usá-la para o Ensino Fundamental 1 e para a educação infantil. A gente pensou no canal do YouTube, pensou e estamos trabalhando já para na semana que vem a gente tentar no canal do YouTube, e há a possibilidade de a gente fazer aqui, estamos discutindo uma parceria com um canal de televisão para a gente conseguir colocar a plataforma na televisão. A gente vai saber essa semana se esse canal consegue ser colocado no ar. E fazendo na televisão, a gente conseguiria garantir, e a gente vai utilizar as estratégias de educação de televisão e de rádio. Se conseguir na televisão, gol de placa. Se a gente não conseguir televisão, vamos para o YouTube e vamos trabalhar para que, se for 30% dos estudantes, se for 40%, nós estamos chegando a eles de alguma forma. O tempo inteiro, o pessoal técnico da educação diz assim, e isso vai ser validado? Eu disse, gente, eu não sei se vai ser validado. Ninguém sabe.
como é que vão ser as diretrizes, como é que vai ser o Conselho Municipal, mas nesse momento, é claro que a gente precisa de ter algumas estratégias que possam ser utilizadas depois como validação para a hora-aula, mas o mais importante é a gente chegar aos nossos alunos, a gente chegar às famílias desses alunos. Se vai ser validado depois ou não vai, isso vai ser o depois, né? Cada dia com sua agonia, a gente vai aqui no paralelo, criando estratégias que possam, que façam a gente chegar mais junto desses alunos que estão sofrendo com isolamento ou não. A gente tem aqui tecnologias que permitem a gente enxergar o percentual de isolamento social da nossa cidade, e já foi de perto de 60%, chega a 60% no domingo, mas no dia a dia já existe uma exaustão, e assim, depois de todas as falas também descoordenadas, se a gente tivesse num princípio só, isolamento, 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 mas a gente não está, tem muita gente falando de forma diferente, tem a própria fala do presidente da República, e toda vez que a gente tem um movimento desse, a gente tem menos isolamento social. Nós estamos hoje com cerca de 45% de isolamento social na cidade, né, com monitoramento de cerca de 130 mil pessoas através de tecnologia do que ele usa de smartphone. Eu só tenho 4 minutos, né? E eu não falei nada. Mas vamos aqui. Nós estamos tentando... A primeira diretriz é chegar no aluno, mesmo que não seja validado. Isso é a vida real, né? Nós precisamos chegar nas famílias. E eu estou discutindo aqui, enquanto você estava falando também, brigando com o meu núcleo de gestão, controladoria, procuradoria e secretaria de administração, que eu tenho um livro do PNLD, as crianças receberam o livro, levaram para casa, mas ele não vai estudar sozinho, a gente sabe disso. Aí criamos um roteiro através das nossas de umas apostilas. Agora a discussão dentro do meu núcleo de gestão é se eu posso imprimir a apostila. Raquel, tu vai ser questionada por isso, porque você já recebe o Programa Nacional do Livro Didático, mas como todo mundo não vai conseguir chegar, uma apostilazinha ajuda muito, né? Para a gente passar 30 dias, o cara com uma apostila mais fácil, mais didática, com uma cartinha com o gestor, conseguir falar com a escola, e eu estou trabalhando por um convencimento para eu conseguir rodar essa apostila. Eu vou conseguir convencê-los ainda hoje, tá? De que eu preciso imprimir minhas apostilas e distribuir 40 mil apostilas e entregando em casa, como eu estou entregando remédio em casa agora para as pessoas da terceira idade, os idosos, eu vou entregar a apostila em casa. E vai ser assim. Mas eu vou ainda validar com o meu núcleo de gestão. A gente está... então, vamos fazer o EAD e vamos fazer as apostilas e trabalhando aqui uma estratégia. Os professores não são incluídos digitalmente. A gente em Caruaru tem o Instituto Ayrton Senna trabalhando com letramento em programação digital, né, em programação. Temos aqui a maior rede do Brasil, são 4.500 alunos trabalhando em educação de letramento digital. A gente está trabalhando a estratégia de trazer esse professor para ser mediador também da plataforma de EAD. A gente deu computador para os professores, mas mesmo assim eles têm dificuldade. A gente fez reunião pelo Zoom, tem dificuldade de entrar no Zoom, né? O próprio professor, o gestor da escola, muitas vezes. Então, é uma coisa que eu estava discutindo aqui com eles, que a primeira formação continuada que nós vamos fazer dos professores, depois do EAD que nós estamos fazendo aqui, da capacitação para a Escola Mais, é fazer uma plataforma de inclusão digital. Eles têm que aprender a ter menos medo do computador. A gente vem trabalhando isso desde o início da gestão, mas para trabalhar a educação à distância, a gente vai precisar disso. Vamos trabalhar o nosso cursinho popular também, pessoal os jovens daqui que fazem Enem, a gente tem um cursinho popular, nós vamos trabalhar com eles à distância. Estamos trabalhando a contratação do CAED para fazer o diagnóstico. Raquel, você vai fazer um diagnóstico, meu núcleo de gestão mete o pau comigo, mas a gente está brigando para convencê-los também, e vou trazer eles para fazer uma reunião logo depois dessa, de que a gente precisa contratar isso aqui para fazer o diagnóstico que foi falado por Priscila no começo. A gente tem professores que pontualmente estão em contato com seus alunos, mas agora, né, a partir da semana que vem, a gente começa a estratégia que é da prefeitura e a gente vai avaliando, aprendendo e fazendo isso ao longo do tempo. A gente ainda não sabe quando as aulas vão voltar e como as aulas vão voltar. Quando eu vi que voltaram aulas lá no Japão e o cara tem 2 metros de distância, o menino tudo com máscara, minhas escolas não comportam a gente ter isso. Ter esse distanciamento, nós temos, as salas são menores, então a gente vai trabalhar escola por escola os protocolos sanitários para indicar como é que a gente vai poder receber os nossos alunos, né, dentro de uma rede muito grande de 43 mil alunos. E é um desafio grande. Tem muitas dúvidas nesse momento e pergunta assim, como é que a filantropia pode ajudar? Bem, ela pode nos ajudar ajudando nos protocolos,
como a Fundação Lehman, por exemplo, está começando a nos ajudar com a plataforma, formação. Ela nos ajuda, se, por exemplo, financiar diagnósticos, porque a gente tira essa discussão, diagnósticos escolares, por exemplo, estou falando aqui, porque a gente tira essa discussão, da discussão de... a gente tem uma previsão de queda de receita, da receita própria do município, nós, já esse mês teve uma redução de 30%. Do Fundeb, a gente tinha a previsão de crescimento de 8%, e agora a previsão de queda de 10%, então nós perdemos 18% do Fundeb. Então, se a gente conseguir lançar mão de alguns financiamentos que poderiam vir através de investimento social para trabalhar nos protocolos diagnóstico, a gente poderia sim conseguir fazer isso de maneira mais rápida, porque o financiamento seria direto por vocês, e fazer isso de maneira mais uniforme no Brasil. E aqui, né, falando para Caruaru. Meu tempo já foi, né? Terminou, estão dizendo que acabou e eu não posso mais falar, então eu vou aqui. Eu tenho muito mais dúvida do que solução. Nós estamos construindo isso no dia a dia. Estamos fazendo também todo o planejamento estratégico para o retorno às aulas, com reposição de conteúdo, com hora a mais, com utilização dos dias de sábado, com utilização de EAD, como forma de integrar essas atividades. Se tiver um canal de televisão, isso vai ajudar muito a gente, sabendo do desafio que os pais têm, porque são diversos alunos na escola e conseguir trabalhar eles em horários diferentes. Essa mãe e esse pai não vão ter muita condição de fazê-lo. Eu sou mãe também, sei dos desafios que eu mesma tenho, e na sala na casa do aluno da rede pública, isso é de maneira exponencial, muito mais difícil, né? E, bem, vou esperar um pouquinho de perguntas, do debate, mas te agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de aprendizado e de me conectar a mais uma rede como essa, como a rede que vocês apresentam aqui para a gente. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Desculpa ser incisiva com o tempo, mas a gente tem tanta pergunta, eu acho que a cabeça de todo mundo está com tantas dúvidas, né? Então, eu vou ler aqui o que está no chat e convido, se alguém quiser, em cima do que eu li, complementar, fica aí o convite. Então, Eduardo Pavim, ele diz, falamos em retorno, retomada presencial. Como mensurar a qualidade na educação neste momento de atendimento remoto versus presencial? Depois a gente tem a Pilar Lacerda, que ela vem com 2 comentários. Para diminuir a desigualdade, será necessário incluir na Bolsa Família um acesso básico à internet. Bom ponto, né? Hoje um item de primeira necessidade. O que vocês acham disso? Ela pergunta para vocês. E a Pilar, ela também, eu vou ter que ir e voltar. A Pilar fala, concordo com Cibele. Gente, me desculpem. Concordo com Cibele que não podemos voltar ao antigo normal, precisamos ser ousados. Por exemplo, alguns estados americanos aprovaram todos os alunos no último ano da high school. O professor Luiz Carlos Freitas propôs que juntássemos os anos letivos de 2020 com o ano de 2021, sem retenção e com tempo para recuperação e acompanhamento detalhado de cada um. Onde podemos inovar para não voltarmos iguais? Desculpa, tenho mais um, Maria de Fátima Moura. O nosso grande desafio é exatamente o que Raquel acaba de colocar. As famílias se adequarem ao atendimento remoto, mas não podemos nos inibir e deixar de ousar, como bem disse Priscila Cruz. Não sabemos de nada e precisamos aprender e descobrir os caminhos. Melhor errar tentando acertar. Então aqui a gente não teve pergunta. Deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário. A Celina, e aí gente, eu tô lendo, mas fiquem à vontade se vocês quiserem complementar, né? Rafael Vilares, Raquel, agradeço as palavras, o maior desafio desse período para nós no Instituto Reciclar, aqui em São Paulo, é utilizar a tecnologia sem aumentar a vulnerabilidade dos nossos atendidos, que são jovens da periferia. Como a saída, optamos por usar o WhatsApp como ferramenta para manter o contato educacional com os jovens. Muito bom ponto aqui, né? Depois a Celina da SEC traz, adorei sua fala, Raquel, é muito importante, em primeiro lugar, chegar ao aluno, chegar no aluno, né? Que mais que eu tenho aqui? Não, chegar no aluno, desculpa, esse é o ponto principal. Depois pensamos no EAD e em outras ferramentas. Gente, por enquanto é isso. Alguém levantou a mão, que eu não consigo identificar o nome, uma pessoa da gestão transversal levantou a mão para falar, então fica aberto o microfone também, se você quiser comentar. Vamos ver se... Eu desculpa. Olá. Muito bem, Tudo por bem? favor. Desculpa, se você puder falar seu nome, será ótimo.
Desculpa, meu nome é Leonardo, Rio de Janeiro. Eu atuo efetivamente como pedagogo em ambientes não escolares, diretamente entre empresas e comunidades impactadas por elas. E eu vejo o quão importante é para poder amenizar o que Priscila fala de tóxico, de retorno tóxico, do que a Cibele fala de cooperação e solidariedade, de envolver a comunidade escolar. É difícil, sem dúvida, o retorno. A questão da toxicidade, no meu ponto de vista, vem muito do aluno prolongando umas férias e cheio de dúvidas, se é que tem dúvidas, porque a escola não é uma prioridade para eles, mas, em contrapartida, para os pais, passa a ser uma prioridade, uma vez que eles acreditam na escola a transformação social em que eles vivem. Então, respeitando esse cenário futuro, que é uma incógnita para todos, sobre o afastamento, como vai ser, eu acho que é uma dica, é uma opinião, enfim, do que eu estou lendo aqui, do que eu vivo nas minhas frentes de trabalho, em ambientes não escolar, é que o envolvimento da comunidade escolar, da família, adaptado a esse retorno à escola, pode amenizar demais o que Priscila tratou com muita propriedade da questão tóxica, e que envolve também o que Cibele diz de cooperação e solidariedade. Eu acho que é um grande aliado, digamos assim. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tem gente com o microfone aberto. Convido-os para falar antes de escutarmos a devolutiva delas. Eu estou vendo algumas pessoas, estou vendo a Érica também. Vamos lá, Kika, por favor. Obrigada. Bom, gente, primeiro, super agradeço as falas de vocês. Foi muito bom ouvi-las, Priscila, Cibele, Raquel. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho das três. Eu sou a Érica, eu coordeno a iniciativa de resposta à emergência do GIF. E, na verdade, eu tenho perguntas para as três. Eu vou aqui soltar as minhas perguntas e aí depois, quando passar a bola para vocês se organizam aí para responder. Algumas são mais dirigidas e outras acho que, enfim, acho que as três podem contribuir. Primeiro, uma pergunta bem específica para a Priscila, sobre os estudos que vocês estão analisando, né, de outros países que viveram situações parecidas de emergência. Eu fiquei curiosa em saber se são estudos de países que têm uma certa semelhança com o Brasil, né, ou são países muito variados, né? Porque imagino que isso também deve variar bastante, né? As consequências e a volta, enfim, a partir da infraestrutura dos países, de como era a educação antes da emergência e tal. Também acho que isso deve ter um impacto bem grande, né? No pós-emergência, na retomada das aulas, né? Depois, falando sobre a atuação da filantropia do investimento social privado, a Priscila também falou sobre a importância do investimento social privado na promoção da colaboração, né? E acho que isso, enfim, tanto durante a emergência quanto no início, no meio, no fim, no pós, né? Mas olhando especificamente para o desafio que você trouxe do volta às aulas, né? Você falou, né? Fez uma introdução e falou, não, mas eu quero falar especialmente da volta às aulas, porque aqui tem um desafio muito grande. Como você acha que o investimento social privado pode contribuir desse processo de volta às aulas, né? A Raquel falou sobre isso, né? Deu os exemplos de criação de protocolos, de diagnóstico, né? Dos vários apoios aí, da Ayrton Senna, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, né? E outros aí no caso de Caruaru. Queria saber se você e a Cibele também teriam algo a somar, né? Pensando aí nesse processo de volta às aulas. E a outra coisa um pouco mais complexa, talvez, assim, de responder, né? Mas pensando que o nosso grande desafio a volta às aulas, né? E que a gente está correndo aí um risco de perder o ano, enfim, de como é que a gente retoma esse tempo perdido, né? E pensando no contexto da pandemia agora, né? E nossa total impossibilidade, imprevisibilidade de entender o que vai acontecer nos próximos meses, né? Eu fico pensando, o que é melhor, né? Voltar às aulas o antes possível, né? Possível aqui com muitas aspas, né? Enfim, e correndo o risco de que a gente tenha que parar de novo, né? Porque a gente não sabe como é que isso vai seguir, né? Ou o próprio exemplo que a Raquel trouxe, né? Da volta às aulas no Japão,
com um monte de protocolo de segurança, que será que é viável, né, da gente implementar no Brasil, né? Ou estender por mais tempo e investir na coisa remota e fazer uma retomada que seja, enfim, mais definitiva possível, né? Acho que é bem difícil ter esses cenários agora, mas eu queria ouvir a opinião sobre isso. E para a Cibele, fiquei curiosa, Cibele, se todas essas ações que vocês estão fazendo, né, aí na Bahia, tem algum envolvimento da filantropia, do investimento social privado? Se sim, um pouco qual é, né? Que parcerias, e pode ser outras parcerias também, né? Outras possibilidades de parcerias. E se não tem, o que você entende que seriam também contribuições importantes que a filantropia poderia fazer em todas essas ações que vocês estão executando aí? E por último, prometo que é a última coisa, Cami, sobre a Raquel falou, né? Primeiro eu queria reforçar, assim, Raquel, foi muito, muito bom te ouvir. Acho que você traz uma conexão com a realidade muito, muito forte, assim, né, do que está acontecendo. Então, enfim, obrigada pela fala e parabéns pelo trabalho aí, né? As dificuldades na ponta são muito maiores do que as que a gente pode imaginar. Aqui quem trabalha no lugar mais de retaguarda, né? Então foi muito bom te ouvir. E aí uma das coisas que você trouxe é essa dificuldade de lidar com a burocracia que a gestão pública já tem, né? Então já tem milhares de processos, né? No dia a dia, na situação normal, essa burocracia ela já atrasa, já deixa mais lento, né? Já cria uma série de limites, né, para os gestores públicos. Numa situação de emergência, isso fica muito mais evidente porque o fator tempo se torna uma questão vital, né? De vital mesmo, né? De vida ou morte mesmo, nesse caso, né? Você acha, enfim, que medida que uma emergência como essa é uma oportunidade para flexibilizar alguma coisa, para mudar alguma coisa na gestão pública? É isso, obrigada, gente. Gente, convido-as a interagir, na ordem que quiserem. Priscila, Cibele, Raquel, quem vai primeiro? Posso começar, sim, se tudo bem, se vocês concordarem. Bom, então Tranquilo. eu vou responder a Érica aí, tudo bom, Érica? Vi a Isabela aí também, oi Isa, Pilar, algumas mais pessoas conhecidas. Bom, sobre os países, tem uma diversidade enorme de países, né? Tem desde Singapura até Haiti, né? A Cibele falou do Haiti, esse processo recente de reconstrução do Haiti pós-terremoto traz assim uma série de aprendizados que a gente pode incorporar para a educação aqui do Brasil e do mundo inteiro. Na verdade, é um conjunto de estudos importantes sobre o Haiti e que aí a gente vai ter um destaque na nota técnica que sai na semana que vem, tá? Então, tem sim, na verdade... Pois porque o Haiti teve uma participação muito grande dos organismos internacionais que têm como procedimento registrar, criar, né, ter um processo de aprendizado aí a partir daquilo que eles se envolvem. Então, o Haiti tem aí bastante coisa para a gente aprender. Sobre colaboração, você perguntou, né, Érica? Aproveitando até que a Pilar está por aí, a gente teve uma época que o próprio Ministério da Educação tinha ali um repositório de tecnologias educacionais, de experiências, né, Pilar? Estou vendo você aqui embaixo da minha tela. Quer dizer, a gente já teve essa preocupação no Brasil, ela se perdeu um pouco, tá? Assim, que é algo fundamental para um país que é tão desigual, ele exige estratégias localizadas, mas as grandes avenidas estão dadas e é importante a gente aprender com a experiência de outros municípios, de outros estados. Isso a gente tem que fazer muito mais. Eu assim, tenho defendido muito junto ao terceiro setor que a gente estude mais os casos nacionais e registre esses casos em metodologia de case mesmo. Então, assim, quais são os aprendizados, o que
o que é possível aprender, o que a gente precisa adaptar para as experiências locais, quais são as dificuldades encontradas na implementação desse tipo de estratégia. Isso tudo precisaria ser muito mais estudado e difundido no país, tá? E eu tenho visto, sim, quer dizer, tá no capítulo esperança. Espero que a gente realmente coloque isso como legado dessa pandemia na educação, que a gente aprenda e intensifique a troca de experiências, que é o que está acontecendo hoje bastante. Eu tenho, pelo menos acho que vai ver que é um pouco a minha bolha, mas assim, eu tenho vivido muito ambientes de trocas de experiências o tempo inteiro, muito mais forte do que antes da pandemia. Então, eu acho que isso o terceiro setor pode ajudar demais mesmo a avançar. Em relação à volta às aulas, pois a gente vai ter uma situação, de novo, assim, eu vou repetir um pouco do que eu falei, tá todo mundo aprendendo e ninguém tem a receita de bolo, ninguém tem agora muita clareza de como que vai ser. Parece que a gente vai viver uma realidade de aberturas e fechamentos intermitentes. Isso pode ser que venha a acontecer. Também, né, olhando para a experiência de outras pandemias, a gente tem as voltas, quer dizer, a gente não tem uma queda linear e depois ela desaparece. Então, a gente pode viver uma situação de aberturas e fechamentos. Acho que as redes precisam se preparar para essa situação. O híbrido que a Cibele comentou, ele pode também ser uma estratégia de combinar, né, o presencial com o remoto para poder repor, avançar, mas tendo o presencial como a avenida principal. A gente tem visto também soluções aí em outros países, aqui no Brasil também deve seguir um pouco por aí, que é você alternar turmas, então usar o espaço escolar alternando turmas, então você vai ter uma turma que vai estar com uma aula remota, outra turma que vai estar com aula presencial, enquanto esse isolamento não estiver definitivamente superado. Então, a gente vai para um novo normal. Claro, a gente não sabe que novo normal vai ser esse, mas esse período de transição vai exigir flexibilidade e criatividade. Por isso que, de novo, é tão importante a gente trocar essas experiências, porque aquilo que Caruaru vai desenvolver, ou aquilo que a Bahia vai desenvolver, pode ser muito útil para outros estados, porque está todo mundo aprendendo um com o outro agora. E sobre se é melhor voltar logo ou se estender, só para finalizar com essa resposta, é claro que assim, se a gente olha para a ciência, o que a gente tem observado é que assim, é melhor a gente estender o isolamento e voltar de vez, né? Se fosse possível controlar essas variáveis, seria melhor. Então, quanto mais a gente segurar, porque aí a gente resolve de uma vez por todas, ou pelo menos resolve um pouco mais. Mas é difícil, sabia, afirmar isso. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer afirmativas muito categóricas nesse campo, porque a gente não sabe se vai ter efeito rebote, se isso vai voltar. Então, quer dizer, eu acho que a gente vai ter que experimentar, talvez, a curva a curva baixar mais e depois fazer um híbrido. E vai ter um intermitente aí também acontecendo nesse período de transição. Então, isso a gente vai ter que experimentar um pouco. Obrigada, Priscila. Gente, eu tô com aquela sensação que eu ficaria mais uma hora aqui conversando com vocês, sem dúvida nenhuma, cabeça fervendo, muita vontade de seguir a conversa. Mas respeitando o nosso tempo, nós temos mais 12 minutos. Eu quero pedir para a Cibele e para a Raquel darem suas respostas e serem sucintas, para caso a gente tenha tempo para mais perguntas, mas só pedindo aqui na síntese de vocês, meus queridos. Então, Cibele, depois no bate-bola, Raquel pode entrar direto se quiser, tá bom? Tá, sendo bem rápida, bem síntese aqui, o máximo que eu posso. Só na finalização da fala da Priscila, que eu concordo e sem dúvida não sei muito sobre, mas do ponto de vista pedagógico e dos riscos, de fato seria melhor, Érica, que a gente pudesse voltar num tempo maior, né? E não num tempo que volta e depois sai de novo e volta e sai de novo. Tem que incluir a imensa diversidade do nosso país, né? As realidades rurais do campo são muito diferentes da cidade, né? Então, são
universos muito diferentes, né? Então, a gente tem povoados, né? Muitos povoados no Brasil, nas regiões do campo, rurais, que não tem, nesse momento, efetivamente, nenhuma contaminação, com fé em Deus não vai ter mesmo, e que estão mais protegidas. E, enfim, aí eu acho que tem um exercício de poder pensar nesse bem comum, né, incluindo essa diversidade, entende, Érica? Não sei se essas crianças que estão nesses povoados e que sua comunidade está ali vivendo, estão seus professores e que não tem contaminação, entende? Se ali não deveria ter um movimento mais presencial, no conjunto, que diminua, inclusive, um pouco, né? Essa questão que a gente falou aí dessa imensa desigualdade extraescolar, enfim, eu tenho uma dúvida sobre isso. Assim. Mas você me fez uma pergunta direta sobre a questão dos apoios aqui das iniciativas privadas e o que elas efetivamente poderiam fazer, né? Nesse sentido. Então, a gente tem a Fundação Itaú Social aqui no arranjo, junto com a Secretaria de Educação do Estado, que começou um desenho no final do ano passado, né, apoiando a história do sexto ao nono aqui, que eu falei, comentei, junto com os professores e a rede de educação, que apoiou imensamente esse período agora, num AVA, né, num ambiente virtual de aprendizagem fantástico que a gente conseguiu construir para manter a formação continuada. A gente tem também, que já está aqui ao nosso lado, já faz um tempo, a própria Fundação Getúlio Vargas e está oferecendo cursos gratuitos nessa direção, assim, em linhas gerais, de apoios aqui e ali, né? O Instituto Chapada tem alguns apoios também nessa direção de iniciativas privadas que se constituem e continuem mantendo, aí vale o reforço que eu acho que nesse movimento, alguém falou aqui, Camila, não sei quem foi que comentou aqui, que as iniciativas sociais, que os movimentos sociais, que as organizações sociais, elas têm um papel muito importante, porque elas chegam lá na ponta, chegam no miúdo, né? Então eu acho que tem aí uma missão mesmo, das iniciativas privadas, de poderem olhar o que essas instituições sociais estão fazendo, porque elas chegam na ponta, né? Elas têm respostas. Então, eu acho que isso é bem importante, não pode perder isso de vista, de forma nenhuma. Mas eu vou mandar o meu recado. Eu acho, assim, que também tem duas coisas que são fundamentais que as iniciativas privadas podiam apoiar, né? É a democratização de vez, 100%, do acesso à conectividade com qualidade. Não podemos, assim, como alguém comentou aí, não sei se foi Pilar, Pilar, saudade, sobre o ar que respira, né? Então, não é possível, assim, eu acho que a transição digital lá do Antônio, a gente precisaria mesmo que a gente pudesse ter uma força de colaboração, né? De todas as formas, entendo que Estado, município, que da nacional está difícil, mas a gente poder ter mesmo muita força de investimento para que a gente tenha uma democratização de acesso à conectividade de qualidade, ainda que, obviamente, a escola presencial se mantenha, etc. Então, isso é uma coisa que a gente não pode... Outra coisa são as TVs públicas. Por exemplo, a Bahia tem a TVE, né? A gente tem o IRDEB aqui, que é o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia. A TVE e o governo do estado da Bahia têm feito um esforço imenso para que essa TV, que é excelente, tem uma qualidade incrível, chegue no estado inteiro, mas não consegue chegar no estado inteiro, né? Precisa de apoio. As TVs públicas, aqui eu estava em São Paulo, aqui, recentemente, a matéria divulgada aí, né, do Centro de Mídias, e o que eles estão fazendo desse investimento também com as TVs e vários outros locais. Ouvimos aqui, a nossa prefeita acabou de falar um pouco sobre isso. Nós temos TVs públicas, né? Existe, na verdade, uma grande associação de TVs públicas nesse país, em todos os estados. Eu acho que esse é um momento interessantíssimo de apoiar as TVs públicas educativas do nosso país, que podem contribuir enormemente com esse momento que nós estamos aqui, de processos de interações que a gente tem para frente para fazer, né? Eu acho que tinha uma outra pergunta, Camila, que eu não estou conseguindo me lembrar aqui diretamente, mas vou passar aí para poder a Raquel também entrar na resposta, tá certo? Obrigada, Cibele. Raquel, com você. Bem, falaram sobre o que a gente tem de falar um pouquinho do legado da crise, né? Muitos processos aqui na prefeitura, eles acabaram encurtando os seus prazos e a gente acelerando as tomadas de decisão e a eliminação de algumas instâncias para que a gente pudesse fluir mais rápido nesse momento. A gente está colocando, a gente já tinha feito a licitação e assinado o contrato, mas isso está acelerando nossa colocação de processo digital aqui na prefeitura. Nós estamos digitalizando ela e ela vai facilitar muito a nossa comunicação com o cidadão, e isso a gente tem ganho das mais diversas formas.
né? A gente eliminar os nossos desafios aqui mesmo. A gente tem burocracia. O Tribunal de Contas do Estado, a primeira coisa que fez aqui, aliás, todo dia eu recebo carta. O Correio está funcionando direito. O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público da... Olha, é uma novela. Ele nunca se comunicado tanto com a gente, dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Né? Eles mandaram suspender todas as licitações. Aí eu disse, mas preciso continuar a licitação porque existe o pós, né? Como é que nós vamos ter o pós? Se a gente não licitar, nós vamos perder 6 meses depois. Aí a gente fez uma proposta para ele de fazer licitação transmitida online. A gente talvez Caruaru sirva como referência. Eles não deram o retorno ainda não, mas a gente está fazendo. Se ele quiser anular depois, ele vai anular. Mas a gente perguntou muito aqui, a gente licita brinquedo para creche, a gente licita isso, licita aquilo, a gente tem que licitar tudo, porque a gente precisa abrir as creches, a gente precisa ter isso em funcionamento, e isso serve para o nosso dia a dia. Então, tem coisas, ganho de transparência, ganho de diminuição de processos internos da prefeitura, e seria uma grande oportunidade, claro, se o Congresso Nacional resolvesse também simplificar a nossa vida. Né? Tem medidas de licitações, de protocolos, processos que poderiam nos ajudar, mas eu não acho que hoje existe um ambiente para que isso aconteça. Então, vamos nós, aqui no chão de fábrica, como eu sempre falo, a gente tomar as medidas que possam acontecer na nossa cidade, no nosso estado, para fazer as coisas fluírem melhor e utilizar a tecnologia a nosso favor. A gente vai ter que utilizar a força, né? Porque não há outro caminho. Né? As próprias reuniões virtuais são um ganho, a gente começou a fazer faz todo o tempo agora, reuniões que a gente antes entendia que precisava ser presencial, inclusive com pessoas fora do nosso estado, nós estamos assimilando as reuniões à distância para o nosso dia a dia. E isso vai fazer a gente perder menos tempo, pagar menos passagem diária, né? Acho que esse ganho na educação, que tem tantos encontros, tantas reuniões, a tecnologia nos obriga a ser mais rápidos, porque a gente está fazendo reuniões com prazo determinado, né? A gente não passar um dia aqui discutindo, mas a gente ter o tempo para terminar e ter que deliberar e tomar decisão e seguir para o problema seguinte que tem para a gente resolver. Então, temos legado importante da crise, vamos assimilar a tecnologia de uma maneira positiva. Adorei a ideia de Cibele, acho que essa questão do investimento social para a internet, isso varia muito no Brasil inteiro, a conexão que nós temos à internet. A gente tem um grande programa aqui de trabalhar a conexão pela internet, colocar a escola dentro de uma era digital, assim como os postos de saúde. A gente avançou muito, praticamente todas as nossas escolas hoje têm, mas não é o link de melhor qualidade, não é fibra ótica. A gente precisa de evolução nesse sentido para que esse ganho que a gente tem agora ele não se perca e a gente possa assim trabalhar a educação. Eu não sabia nem que existia diferença entre a educação à distância e a educação remota. Vou depois estudar sobre isso, viu? Priscila citou isso. Eu vou aprendendo, sou advogada, né? Não sou da área, mas a gente tem buscado aprender todos os dias e a gente tem que cuidar, né? Desde colocar mais pia na escola, garantir que o sabão não falte, fazer as divisões, essa história de fazer rodízio de aluno, vamos pensar como é que isso vai funcionar, a gente não tem nada pronto, né? É sempre muito mais dúvida do que solução, mas todo dia a gente avança um pouquinho para frente. Obrigada, Raquel, obrigada, Cibele, obrigada, Priscila, pelas colocações. Fico pensando, né, o quanto a gente precisa gerar inteligência para o campo, né, a partir de todas as evidências e coletando e juntando essas informações e buscando, né, cada vez mais um mundo mais integrado, mais justo, mais sustentável, enfim. Camila, se você me permite, eu posso, só uma parte que eu me esqueci. Aqui em Pernambuco, claro, quando começou a epidemia, que suspenderam as aulas, a grande maioria das prefeituras demitiu os professores. Então, quando você fala dessa história da questão psicológica, do acolhimento para o professor, esse professor eu estou fazendo de tudo aqui na prefeitura, nós temos muito contrato temporário, para a gente não demitir. Embora em alguns locais haja, inclusive, determinação do Ministério Público para que se demita. Porque como não está tendo aula, não faz sentido ter o contrato temporário em vigor. Então, tem umas coisas assim e você está colocando esse cara para disputar o auxílio financeiro com a população aí em geral e fazer a fila na Caixa Econômica, essa coisa toda que a gente está vendo. Então, vulnerabilidade não é só para o aluno, não, é para o professor também. Raquel, super importante esse ponto, sem dúvida nenhuma. É isso que a gente vê, né? Que oportunidade temos agora, então, né? Uma oportunidade enorme para qualificar
o investimento social privado, as empresas, a educação, os setores, enfim, se a gente conseguir gerar reflexões e ações concretas para que isso realmente seja relevante para o campo, né? E esses aprendizados que a gente consiga institucionalizá-los, a gente certamente terá uma oportunidade muito boa aqui, né? Eu estou vendo aqui, eu estava caminhando para a finalização, eu só estou vendo aqui se a gente tem alguma pergunta concreta, a gente também... Sintam-se à vontade, se alguém quiser entrar, a gente está chegando no final, mas estou vendo só todo mundo dizendo obrigada, obrigada e excelente encontro, então acho que é por aí. Eu queria colocar uma última coisa, o GIF é uma plataforma de fortalecimento do investimento social privado, né? E com eles a gente tem no momento 163 associados e trabalhamos a partir de redes temáticas, uma das formas que a gente trabalha é a partir de redes temáticas, e a ideia é colocar a serviço do campo o conhecimento produzido pelo GIF, né? Estamos aqui com a coordenadora de conhecimento, a Graziela Santiago está com a gente também, nosso coordenador de programas, o Gustavo Bernardino, e aí eu estava pensando aqui em falas de vocês, nós temos uma rede temática de juventude, e essa rede temática, na última reunião, apresentou 2 estudos, entre outros, até o Gustavo, depois se quiser me ajudar aqui com esses dados, temos o Atlas da Juventude e temos um estudo realizado pela Fundação Roberto Marinho, que se chama Juventudes, Educação e Projetos de Vida, com jovens da camada C, D e E do ensino médio público. Estou contando isso para colocar à disposição as plataformas do GIF, o conhecimento produzido pelo GIF, inclusive esses estudos de juventude que poderiam ajudar a retratar o universo do jovem no país. Então, coloco aí à disposição não só o GIF, como toda a equipe do GIF e a nossa parte de conhecimento para ajudar aí no que for possível para estruturar melhor essas ações. Então, é isso. Eu gostaria de saber se o Zé Marcelo não quer aqui me ajudar em umas palavras finais de agradecimento. Fica o prazer enorme, Priscila, Cibele e Raquel, foi muito bom ouvir vocês. Como eu disse, eu gostaria de ter mais 1 hora aqui com todos vocês para escutar um pouquinho mais. Um prazer enorme, foi gravado a nossa conversa, eu mandarei para vocês o link para todos, estará no nosso canal do YouTube e na página do GIF também, o webinar de hoje, tanto quanto os outros 3 webinars que já fizemos. Então, Zé, te passo aí a bola para as palavrinhas finais. Não, já são 7h02 e acho que pouco a somar, além de novo, o agradecimento, né? A Cibele, Raquel, Priscila, a todo mundo que pôde acompanhar e esperando, enfim, certo de ter podido contribuir, além da partilha, né? Com a riqueza substantiva, a Raquel falou em aprender, né, Raquel? Eu mais ainda, obviamente, então aqui ouvindo, absorvendo e agradecer o quanto isso informa o nosso dia a dia no GIF e da rede como um todo. Enfim, nas agendas substantivas, desde o desafio concreto ali no dia a dia, né, além de todo esforço de formulação, né, no tempo de crise que a gente está precisando fazer, né, produzir inovação e respostas, eu sempre dito isso, né, muito rápido, situações de crise, né, muito rapidamente e com muito pouca margem para errar, né? Então, a gente tentar contribuir para que quanto mais a gente puder trocar, acumular, fazer circular as ideias, os esforços de inovação, os desafios e produzir essas respostas nesses termos, acho que melhor, acho que essa é a nossa tarefa. Mas, além dessa assimilação, desse aprendizado substantivo, frisar o valor disso para o trabalho de ajudar também a apontar pautas, diretrizes, compartilhá-las no ambiente da filantropia, do investimento social, do terceiro setor como um todo. A Camila já disse, além aqui do webinar dele ser gravado, a gente sempre compartilha na nossa newsletter semanal, Redif, que, né, com toda a rede, fica lá online, e conectando com o trabalho do Emergência Covid, né? E aí eu queria dialogar com vocês, também muito com a Priscila, né? Ela falou nisso, né, de lições aprendidas, de boas práticas, de como é que a gente vai trabalhando também nesse esforço. Acho que esse é muito também o papel do GIF, né? Quer dizer, a partir de organizações como todos nesse trabalho de sistematização, de agregação, como a gente vem trabalhando junto na coordenação estratégica no tema, poder contribuir na disseminação. Então, tanto ali na emergência Covid, depois de fazer ali o levantamento emergencial de quem está mobilizando fundos para que tema, como é que se conecta, a gente está agora trabalhando nessa agregação de ações por temas, por desafios que possam ajudar ou dar a nossa contribuição para formar esse repositório de boas práticas, ajudar a inspirar e valorizar ações pelo país, né? Então, isso aqui na gestão da crise. E depois, né, já no horizonte, obviamente, a gente falava no início, acho que não é hora para a gente focar em lições aprendidas para o que vem, né, para o pós-crise. Estamos gerindo ela, tem que focar nisso agora. Mas, ao mesmo tempo,
já no horizonte, trabalhar muito nessa sintetização do que é que podemos com isso também, acho que crises têm que ser abraçadas para isso também, levar, né, de bagagem, de aprendizados que possam se valer aí para a nossa ação futura no tempo, no tema da educação, na ação social como um todo. Então também, Priscila, Cibele, Raquel, muito ânimo para a gente compartilhar nisso e poder aqui ajudar a irradiar. Então, o que eu queria trazer era muito esse espírito, né, do olhar de seguirmos juntos nessa troca, com as três e com todo mundo que está participando. A Camila já colocou, eu sempre reforço no final dos webinars, além de que tem o próximo, todo esse trabalho de emergência no dia a dia é para isso mesmo, é para articular, é para conectar. Então, incentivar quem esteve aqui tanto a se inscrever para receber os conteúdos, quanto a trazer agenda, sugestões, pautas, enfim, contar conosco, em meu nome, da NECA, de toda a equipe do GIF, a gente seguir em frente no lidar com esse momento, porque eu acho que além de inovações e aprendizados, esse reforço do tecido de coesão, de cooperação na sociedade, a capacidade de trabalhar juntos, acho que é algo potencial que esse momento nos lega também, né? E que vem muito bem para o país e para a sociedade brasileira na sua trajetória presente e recente. Então, acho que reforçar o lugar da cidadania, a capacidade de cooperar e de somar, é muito importante nesse momento. Estamos juntos nisso, fica aqui o reforço para seguirmos em contato no dia a dia. De novo, o super obrigado. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Seguimos. Quarta-feira que vem teremos o próximo Web Hour. Mas, paralelo a isso, o convite para vocês seguirem a gente no site do GIF, com todas as pessoas do GIF, estamos à disposição para todas as necessidades por aí. Um prazer enorme tê-los conosco. Muito obrigada. Obrigada às três, Priscila, Cibele e Raquel. E até o próximo, pessoal. Obrigada.